Então vamos lá, Atos capítulo 1, versículo 8 diz: Mas vocês receberão poder, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aqui o Senhor Jesus está dirigindo aos seus discípulos suas últimas palavras. Essa frase, ela é declarada, ela é liberada pouco antes de Nosso Senhor ser assunto ao céu. Pouco antes dele ser elevado e voltar para o Pai. Nesse momento, ele dá entre as suas últimas instruções, não apenas o comunicado da sua expectativa de que os seus discípulos fossem suas testemunhas, mas ele fala da necessidade de algo que a gente pode classificar aí como imprescindível. Ele fala do poder do Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Então Jesus não fala apenas sobre os seus discípulos serem suas testemunhas, mas ele fala de os seus discípulos, pelo poder do Espírito Santo, cumprirem o papel de testemunhas aqui na terra. Isso faz com que a gente possa pensar algumas coisas. Em primeiro lugar, será que Jesus dirigiu essa palavra somente aos seus apóstolos? Somente aqueles discípulos que originalmente presenciaram não apenas sua morte, sua ressurreição, mas eram testemunhas oculares de todo o seu ministério, dos milagres que operou, dos ensinos que ele comunicou. Porque se essa for a definição de testemunho, então obviamente essa instrução se limitaria somente a eles. Aqui, porque o Senhor está falando com eles, ele fala sobre ser testemunho em Jerusalém, Judéia, Samaria. Nós não poderíamos cumprir esses três aspectos, embora os confins da terra, principalmente naquela perspectiva e na geografia onde foi dito, nos envolva e hoje a gente possa realizar essa última parte. Então a pergunta é, como eu e você nos relacionamos com esse versículo e com essa instrução? E acredito que uma coisa boa é que a gente comece pela definição do que é ser testemunha. Então Jesus não inventou uma definição do que é ser testemunha. Ele pega uma definição pronta que eles entendem e aplica a eles para que eles, com o entendimento comum, universal que já existia do que era ser uma testemunha, usassem e aplicassem aquilo que ele estava instruindo. Basicamente uma testemunha é alguém que fala daquilo que presenciou, daquilo que viu, daquilo que ouviu. Então esse entendimento não precisa ser algo teológico, mero e simplesmente. Antes de ser aplicado no contexto bíblico e das coisas espirituais, já era um conceito, no mínimo, do campo jurídico. Então eu me lembro que anos atrás, quando morava ainda e pastoreava em Guarapuava, eu fui testemunha de um acidente. Um ciclista bateu na porta de um carro que abriu no exato momento que ele passava. Eu presenciei toda a cena, tudo que aconteceu antes, durante e depois. O ciclista com a pancada na cabeça cai inconsciente, foi chamado o socorro. Quando a ambulância chega, ele recupera a consciência, ele não queria ser atendido. E eu tive que presenciar tudo e foi arrolado como testemunha, inclusive, do fato de ele ter rejeitado o atendimento. Então chegou o momento onde fui chamado para depor. E lá estou eu na delegacia, sentado à mesa, à frente do escrivão. E ele me pergunta, o que o senhor viu? Eu talvez não tenha entendido a pergunta, que era para ficar estritamente no que vi, e decidi acreditar que eu tinha a chance de ser um comentarista de um certo episódio. Então comecei a dizer, olha, o acidente aconteceu entre duas descidas, na parte de baixo da rua. O ciclista desceu embalado, tinha uma lombada bem lá no fim. Ele com certeza não queria perder o embalo ali para subir depois, mas um carro quase parou na hora de passar a lombada. Ele que vinha em velocidade, em vez de desviar do carro pela esquerda, ele desviou pela direita. Ao desviar pela direita, ele entra na parte onde os carros estão estacionados e ele sai exatamente logo depois daquele camarada que veio no sentido inverso, ter feito o retorno estacionado. Acredito que dessa forma ele ficou totalmente fora do campo de visão e quando ele saiu de trás do carro, coincidiu com o momento que o cara abriu a porta. O escrivão me parou e disse, senhor, atenha-se apenas ao que você viu.
Não especule o que o motorista viu, não viu, o que o camarada decidiu fazer e por quê. Eu me senti muito reprimido naquele momento. Mas pensa, ele tem toda a razão. Eu tenho que falar apenas o que eu vi. Eu não estava ali para falar das minhas impressões, do que eu achava, do que eu imaginava. Eu não podia especular coisa nenhuma. A testemunha só fala daquilo que presenciou. Essa é basicamente a sua função. E quando Jesus fala sobre ser sua testemunha, embora ele arrole para isso aqui na nossa receita bíblica, o poder do Espírito Santo como uma necessidade de cumprir o seu papel, nós não podemos negar qual é a definição de ser testemunha. Alguém que fala daquilo que viu e ouviu. Então quando Judas, por exemplo, depois de se matar é substituído, um 12º apóstolo tem que tomar o lugar de Judas entre os 12 apóstolos do Cordeiro. Eles simplesmente abrem para geral, para todo mundo. E diz, nós vamos ter que escolher alguém. Mas quando eles colocam critérios sobre quem seria a pessoa que poderia ocupar aquela posição, não sobra muita gente. Apenas 2 homens vão para aquele momento final de eliminatória de quem pode ser escolhido como substituto de Judas ou não. E um dos critérios que eles colocaram tem que ser alguém que acompanhou Jesus desde o batismo de João até a sua assunção. Por quê? Porque esses apóstolos, os 12 apóstolos, eram testemunhas no sentido literal. Testemunhas oculares, acompanharam todo o ministério de Jesus, ouviram os seus ensinos, presenciaram os seus milagres, acompanharam a morte e a crucificação, mas também tinham as evidências da ressurreição. E agora eles poderiam se levantar para falar de tudo aquilo que eles viram. E esse é o conceito bíblico. Em Atos capítulo 4, verso 20, os apóstolos dizem, nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, porque é isso que uma testemunha faz. Em Atos 22, 15, o apóstolo Paulo está pregando diante do governador romano e ele fala que Jesus apareceu para ele está dando testemunho da sua conversão, e ele fala o seguinte, que quando lhe apareceu, o Senhor diz, você terá que ser testemunha dele diante de todos, anunciando as coisas que você tem visto e ouvido. Então, tanto em Atos 4:20 como aqui em Atos 22:15, nós temos o mesmo conceito de testemunha. Paulo diz que vem compor uma equipe de apóstolos, né? Posteriormente, ele menciona que era alguém nascido fora do tempo. No entanto, ele se tornou também uma testemunha ocular da ressurreição de Cristo, porque o próprio Senhor apareceu para ele. Agora, o que eu e você precisamos nos questionar é, se ser testemunha, e o que Jesus queria que eles testemunhassem, era sua morte e ressurreição. Se ser testemunha de Cristo envolve ter presenciado o que aconteceu com ele, as evidências de que ele está vivo, como eu e você, como cada pessoa, não só das gerações posteriores, mas mesmo daquela primeira geração, de gente que vai se convertendo depois da morte e ressurreição de Jesus, como cada um de nós poderia ser testemunha. Eu acredito que é exatamente aí que nós precisamos entender por que é que Jesus fala da importância do poder do Espírito Santo. Porque ele estava dizendo, vocês não vão apenas contar de forma natural aquilo que presenciaram. Para isso eu vou turbinar o testemunho de vocês com manifestações do Espírito Santo. E o que eu quero chamar a sua atenção é que nesse sentido de poder testemunhar, de ser alguém que fala daquilo que presenciou, daquilo que viu e ouviu, a ação, a obra do Espírito Santo se faz muito necessária. O Novo Testamento é chamado de o ministério do Espírito, não apenas porque é ele que nos conduz ao arrependimento, não apenas porque ele está presente no que Tito 3,5 chama de o lavar da regeneração do Espírito Santo, que é o novo nascimento, não apenas porque ele é responsável por nos liderar e nos conduzir num crescimento, numa transformação progressiva de glória em glória, mas nós precisamos da ação do poder do Espírito Santo, operando de uma maneira tão contundente nas nossas vidas, que aquilo que eu e você passamos a viver e experimentar pelo poder do Espírito Santo nos credencia a sermos testemunhas atuais das evidências da ressurreição de Jesus. Como? Por meio daquilo que ele faz nas nossas vidas. Então, ser testemunha de Cristo não é apenas falar de Jesus. Durante muito tempo eu carreguei comigo esse tipo de definição. Recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Então eu imaginava que o propósito do batismo do Espírito Santo era um revestimento de poder que me desse ousadia e coragem de falar de Jesus. E na minha vida, não posso negar, que a minha própria experiência me levou a partilhar desse senso comum, principalmente no meio pentecostal e carismático,
de que o poder é uma grande ousadia para que você fale de forma destemida. Eu tinha muita, não apenas vergonha, eu tinha muito medo, muita dificuldade de falar de Jesus e compartilhar minha fé, até ser batizado do Espírito Santo. Eu brinco até hoje que foi quando eu perdi o juízo e graças a Deus nunca mais voltei ao normal. Enlouqueci. Eu queria falar de Jesus para todo mundo que pudesse. Um dia eu estava com um amigo desses aleluiados, que a gente andava de vigília em vigília, a gente andando na rua, ele para e fala para mim, se você tivesse que pregar para essa árvore, o que você pregaria? Irmão, é demais quando o cara quer pregar até para uma árvore. E eu me vi já mandando em cima da árvore o texto de Romanos, que diz que a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Eu comecei a pregar para a árvore que estava chegando a hora dela e que daqui a pouco Deus faria algo. A obra do Espírito Santo me incendiou. Eu simplesmente não conseguia guardar Jesus só para mim. E eu passei a ter uma autoridade que muitas vezes me impressionava e eu sabia que aquilo não era de mim. Mas por conta disso, comecei a definir que o poder do Espírito Santo que nos faz testemunhas era apenas algo que soltasse a língua, que nos destravasse, que nos desse a capacidade de pregar para outros. Mas eu quero te dizer que o que Jesus está falando a respeito da sua intenção conosco, de sermos testemunhas dele pelo poder do Espírito, vai além de apenas falar ousadamente. Ele está falando de uma obra que o Espírito Santo quer realizar nas nossas vidas, que inspire os outros, por meio deles poderem ver em nós as evidências da ressurreição de Cristo, de um Cristo vivo, de um Cristo que funciona, de um Cristo que, como diz a Bíblia, é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. E são essas manifestações na nossa vida que têm o poder de provocar algo na vida das pessoas. O Evangelho não deveria ser pregado apenas como um produto que nós estamos tentando vender sem que quase ninguém queira adquirir. Em 1 de Pedro, no capítulo 3, no versículo 15, a Bíblia diz que nós precisamos estar sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que é em nós. Significa que muitas vezes a pregação começa não apenas com a sua abordagem, mas com o interesse de quem olha para você e diz, por favor, me explica o que é que você tem na sua vida. Eu preciso entender o que é que você tem. E a única razão para alguém fazer essa abordagem não é porque de alguma forma ele conseguiu prever isso por si mesmo, mas porque ele vê na vida de um cristão evidências de algo que começa a mexer com ele. Então eu não estou dizendo que o Evangelho nunca será pregado com a nossa abordagem. Nós temos inúmeros exemplos bíblicos disso. Mas o que a Bíblia está mostrando é que essa não é a única maneira. Muitas vezes a abordagem será por parte do próprio não cristão. Então, para que eu e você sejamos testemunhas de Cristo dentro do conceito bíblico, nós precisamos entender algumas coisas. E eu quero repartir esses princípios em 3 pontos bem distintos. Em primeiro lugar, eu quero trabalhar a ideia de que o poder de Deus deve agir em nós primeiro. Em segundo lugar, eu quero trabalhar com vocês aqui a ideia bíblica que depois de experimentar a ação, a manifestação, o poder de Deus, do Espírito Santo, agindo na nossa vida, nos levando a ter experiências com Deus, nós decidimos contar, compartilhar aquilo que podemos agora nos qualificar como testemunhas, dizendo, eu tenho visto Deus fazer isso na minha vida. E em terceiro e último lugar, quando testemunhamos aquilo que pelo poder do Espírito Santo estamos vivendo e agora nos dispomos a compartilhar, nós vamos ver um ciclo ainda maior das manifestações do poder de Deus, que é Deus pelo poder do Espírito Santo agora turbinando o nosso testemunho e produzindo manifestações ainda maiores, agora não apenas na nossa vida, mas na vida daqueles a quem testemunhamos. Então eu gostaria que a gente pudesse falar a respeito dessas 3 etapas desse processo de Deus de nos levar a ser suas testemunhas. E no final, eu vou concluir te encorajando como nós podemos experimentar mais da ação desse poder que nos qualifica, que nos credencia a ser suas testemunhas. Então vamos lá, em primeiro lugar, o poder de Deus deve agir em nós primeiro. Para que sejamos essas testemunhas, uma vez que eu e você não vimos nem Jesus crucificado, nem ressuscitado, né? São poucos aqueles, isso ainda acontece nos nossos dias, mas são poucos, muito poucos aqueles que podem dizer, o Senhor apareceu para mim ressuscitado. Então como eu e você poderíamos hoje ser testemunhas? Então nós precisamos das evidências desse Jesus ressuscitado por meio do seu poder que em nós opera. Eu me lembro que alguns anos atrás eu tive a oportunidade de começar um diálogo que rapidamente foi ganhando contornos de debate com alguém que se professava ser um ateu.
E naquele momento eu entendi que o que determinaria o rumo daquela conversa não era a capacidade filosófica, né, de raciocínio, de argumentação. Eu simplesmente olho para aquele camarada e primeiro eu brinquei um pouquinho com a convicção dele. Falei, meu amigo, você para ser ateu tem que ter mais fé do que eu. Aliás, você não só tem que ter mais fé do que eu. Você tem um argumento, se não me engano, usado por Watchman Nee, um pregador chinês, que ele começou uma discussão com um ateu e ele falou, olha, para mim, na verdade, eu acho que você é Deus. Ele falou para o ateu. E o cara olhou para ele, que conversa é essa? Ele falou, não, é que o nosso conceito de Deus é de alguém que transcende o tempo e o espaço. E para você garantir que Deus não exista, você deve ter a capacidade de transcender tanto o tempo como o espaço. E o cara olha para ele e diz, como assim? Ele falou, bom, você está dizendo que Deus não existe, mas é porque você não trobou com ele até agora. Agora, como que você pode provar que ele não existe, em vez de apenas supor que ele está escondido de você? Ele diz para isso, porque você pode não ter encontrado ele aqui na China, mas ele pode estar escondido no deserto do Saara, ou na floresta da Amazônia. Então, para isso, você tem que ter vasculhado todos os lugares. Mas não adianta apenas vasculhar todos os lugares da Terra e do cosmos. Porque enquanto você está procurando ele pode estar rodando e fugindo de você ainda. Então, você tem que ter a capacidade de procurá-lo em todos os lugares ao mesmo tempo, para então certificar-se que ele realmente não existe. E se você consegue certificar que ele não existe, você transcende o tempo e o espaço. Para mim, você é Deus, eu posso adorar você. E de repente o cara começa a perceber o quão ridículo é a sua presunção de querer afirmar que Deus não existe. Mas isso pode travar a conversa, o diálogo, pode derrubar um pouco da argumentação da pessoa. Mas eu pergunto, necessariamente convence? As pessoas não viverão o que Deus tem por um convencimento natural. Então, depois de brincar um pouquinho com essa questão da argumentação, eu falei, olha, mas você tem que ter uma fé maior do que a minha. Eu não consigo ter esse tipo de fé que você tem. Eu falei, aliás, eu nem posso, porque na minha vida eu tenho evidências da ação de Deus. E ele me olha como assim? Eu falei, então deixa eu te contar umas histórias. Você acredita que uma pessoa pode vivenciar uma cura sobrenatural por intervenção espiritual? Ele falou, não. Eu falei, eu acredito. Mas em vez da gente discutir a lógica, eu quero te dar o nome de alguns médicos e o telefone deles, que podem testemunhar episódios de cura que Deus operou no meu corpo. E eles não são necessariamente gente que partilha a minha fé, mas eles são minhas testemunhas do que Deus fez. E eu posso te dar o número do telefone, o nome deles, e você checa com eles. Mas se aconteceu com você, você deve ser uma exceção. Eu falei, eu vi Deus fazer a mesma coisa no corpo da minha mulher. Eu vi Deus fazer a mesma coisa no meu filho, que o próprio médico, que não partilha da minha fé, por quase 3 anos, chamava esse menino, falava para todo mundo que ele era um milagre. Mas nós temos mais um membro na família, minha filha que nasceu depois, ela também já experimentou intervenções de cura. E ele fica me olhando com a cara e eu falei, para tudo isso, eu te dou testemunhas que você pode checar e conferir. Eu falei, mas se falássemos só de cura, você ainda poderia pensar que de repente a nossa família deu sorte, caiu numa estatística pequena de probabilidade. Eu falei, mas eu posso te contar histórias de livramento. E aí eu comecei a compartilhar algumas delas. Eu falei, onde a vida tem sido preservada de uma forma que as pessoas não explicam. Eu falei, mas eu posso te contar histórias de provisão, de socorro de Deus. E eu quero que você, ouvindo algumas dessas histórias, me garanta que existe probabilidade disso acontecer, que é mera coincidência. Eu falei, impressionante como acontece coincidência na vida dos crentes e nenhuma na vida de vocês que não crê. Falei para ele de uma vez que eu fiz uma viagem e não tinha dinheiro para fazer a viagem toda. Mas o Espírito Santo me mandou fazer aquela viagem, eu entrei no carro e fui. Estava com a minha esposa, Israel, recém-nascido, ainda bebê dentro do carro e não tinha dinheiro para chegar. A gasolina para mim durou de uma forma que não foi mera e simplesmente a economia do carro, acredito que Deus fez algo, mas quando chega o último pedágio, eu não tenho o dinheiro todo do pedágio, faltava R$2. Eu lembro que pedi para a Kelly revirar tudo, bolsa, qualquer lugar do carro, ver se achava moeda perdida, né? E ela disse, não tem. Então nós já estamos a perto do pedágio, mais ou menos uns 2 quilômetros, estava chovendo. E ela diz, o que é que nós vamos fazer? Eu falei, não vamos fazer nada. Não dá para passar, não adianta voltar, porque senão não temos dinheiro para o último pedágio, o que dizer todos os outros que nós passamos. Né? Se a gente está crendo que vai chegar só com a gasolina que tem nessa reta final, o que dizer voltar? Ela disse, o que nós vamos fazer? Eu falei, nada, agora nós temos que ver Deus fazer. Eu me lembro, às vezes, nesse momento, daquela frase de Deus para Moisés, ficai parados e vede o livramento do Senhor.
A chuva foi intensificando, intensificando, muitos carros, por causa da chuva, começaram a ir para o acostamento, né? E esperar aquele momento. Pensei, dá para pelo menos ganhar tempo. Mas decidi chegar o mais perto possível do pedágio. Mas à medida que avançava, começou a virar uma chuva de pedra, de granizo. A princípio pedi para aquele segurar o vidro, falei, eu vou bem devagar, mas chegou um momento que eu falei, não dá. E eu parei perto do pedágio, talvez no máximo uns 300 metros, se é que não estavam uns 200. Encosto o carro, como a maioria, né? Estou com um pisca-alerta ligado, tem carro na minha frente, tem carro atrás de mim, e eu estou lá orando, né? O louvor rolando solto dentro do carro, a gente orando para Deus fazer, aquele barulho do lado de fora das pedras. Eu não estou preocupado com mais nada, a não ser pensar, Deus, eu estou com mulher e um filho pequeno, o que é que vai acontecer? De repente eu levo um susto com alguém batendo no vidro da janela do carro, eu olho, um senhor com calhamaço enorme de jornal para proteger a cabeça das pedras que estão caindo. Eu abri só um pouco o vidro, porque começou a entrar tanto água como aquele granizo dentro do carro. E eu digo, pois não. Ele diz, faltou dinheiro para pagar o pedágio? E eu estou ainda assustado com a pergunta, e ele diz, está aqui, e me entrega exatamente os R$2 e corre em direção à administração do prédio. Irmão, como aquele camarada, se eu tivesse parado sozinho, poderia imaginar, ele está com algum problema para só ele passar. Isso também não significaria, com o pisca-alerta, que o problema era falta de dinheiro. Muito menos que houvesse alguma placa dizendo quanto dinheiro. Agora esse camarada sai debaixo de uma chuva de pedra. Você já saiu debaixo de uma chuva de pedra para perguntar se alguém precisa de um dinheiro que ele não pediu para você? Qual a probabilidade desse tipo de coisa acontecer? E eu estou falando para esse cara, mas acontece comigo. Em algum momento da conversa, esse ateu professor olha para mim e diz, com todas essas evidências, acho que até eu cria. Né? Porque nós precisamos entender que Deus quer nos credenciar como suas testemunhas. Não apenas porque a gente sabe apresentar João 3,16, o plano de salvação, porque a gente está embasado para uma discussão doutrinária, mas porque nós carregamos as evidências da operação do poder de Deus na nossa vida. Quem está entendendo, diga amém. Então quando Jesus disse, vocês precisam do poder do Espírito Santo, não era apenas para turbinar a nossa capacidade de contar o que nós vimos dele, mas era para primeiro produzir em nós essas experiências, essas evidências. Então depois, quando nós decidíssemos contar, porque é isso que nos faz testemunha, primeiro vivenciar as manifestações do poder de Deus, então sim ele turbinaria o nosso testemunho. Mas nós precisamos entender, foi assim com a primeira geração. Isso começou a acontecer, eu nasci e cresci no lar cristão. Mas foi só depois do batismo no Espírito Santo que minha vida cristã começou a ganhar emoções de verdade. Né? Não apenas no sentido de descobrir e relacionar-se com Deus de uma forma mais profunda, mas de viver experiências. As experiências são necessárias. Eu tenho visto muitos pais que criaram os filhos no Evangelho, mas em algum momento percebe esses filhos se distanciando de Deus, porque viveram a sombra da experiência dos pais, em vez de terem as suas próprias experiências. Muitos jovens estão indo para a faculdade perdendo a sua fé, porque chegam lá e não estão prontos nem para um debate racional, mas não têm convicções profundas, porque lhes falta experiências de intervenção de Deus na sua vida. Então nós precisamos ser um povo que promove o tempo todo essa busca com Deus que gera experiência. Eu não acredito que o Evangelho é algo egocêntrico, que eu e você vamos viver centrado apenas em nós, naquilo que Deus tem que fazer por nós, mas viver as manifestações de Deus é importante, não apenas porque nós temos necessidades, mas porque toda vez que Deus opera nessas necessidades, Ele está nos dando o que nós precisamos e que nos qualifica para sermos testemunhas de que Ele é vivo e de que Ele opera e intervém hoje, da mesma forma como sempre fez ao longo da história. Então nós precisamos do poder de Deus agindo em nós. Não podemos admitir uma vida cristã sem as manifestações do poder de Deus, sem uma história de intervenções, de orações respondidas, de milagres, seja qual for a natureza desse tipo de milagres. E nós precisamos entender que isso não é apenas porque Deus quer suprir nossa necessidade. Ele fará das nossas vidas vitrines, com a manifestação do seu poder, para que isso torne o Evangelho atrativo a outros. Mas depois de eu e você experimentarmos o poder de Deus, aí sim, nós temos uma responsabilidade de compartilhar aquilo que nós temos experimentado. E eu quero te dar alguns versículos bíblicos que nos ajudem a entender que esse padrão vai se repetindo nas Escrituras. No Evangelho de Marcos, no capítulo 5, eu queria que a gente lesse aí os versículos 18 a 20. Marcos 5, de 18 a 20. Nós vemos aquele ex-endemoniado gadareno, que foi liberto por Jesus de uma forma extraordinária, fazendo um pedido especial a Jesus. O texto diz, quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência.
Observe a expressão com insistência. Pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Aquele camarada olha para Jesus e diz, nada mais faz sentido para mim agora, a não ser te servir, a não ser te seguir, a não ser trabalhar com você, ser parte dessa sua equipe que promove o reino de Deus. Agora, esse homem está suplicando com insistência. O que é que Jesus responde? O texto diz, Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe, vá para a sua casa, para os seus parentes e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Gente, esse homem não teve ainda nenhum discipulado. Ele não teve uma escola bíblica. Ele não tem curso doutrinário. Mas Jesus está dizendo, eu te envio como testemunha. Por quê? Para ser uma testemunha, ele não precisava de todo o conhecimento doutrinário. Era só contar para os outros o que Deus tinha feito por ele. E nós precisamos entender como isso deveria ser simples na nossa caminhada. Esse camarada diz, eu quero ir com você, Jesus, por todas as cidades. Ele diz, fica no lugar onde todo mundo sabe quem você era e consegue enxergar o que Deus fez por você. Irmão, você acha que a notícia não corria na época? Eles podiam não ter as mídias que nós temos hoje de divulgação, mas a inclinação, a atualização, para não chamar de fofoca, sempre teve presente no ser humano. A notícia corria de boca em boca. A Bíblia fala que Jesus ouve a notícia da queda da torre de Siloé, do que Pilatos havia feito com alguns na hora de oferecer o sacrifício. As conversas rolavam. Aquele homem viveu talvez um dos maiores níveis de endemoniamento da história. Podia ir para uma espécie de Guinness Book das coisas espirituais, com milhares de demônios. A Bíblia diz que não conseguiam prendê-los nem com cadeias, nem com grilhões. Você acha que esse tipo de história não se espalhava? Agora Jesus diz, vai e deixa todo mundo ver o que é que Deus fez na sua vida. Jesus estava dizendo, você vai ter uma utilidade enorme, demonstrando, sendo uma testemunha viva do que Deus faz pelas pessoas ainda hoje. Quando Jesus se encontra com aquela mulher samaritana junto ao poço de Jacó, nós lemos em João capítulo 4, se você quiser me acompanhar, eu vou ler do versículo 28 até o 30 e depois vou ler o 39. Jesus encontra com essa mulher, e algo que eu e você precisamos entender é que a operação dos dons espirituais não deveria estar confinada às paredes dos cultos, das células, dos nossos lugares de reunião. Quando a gente olha para Jesus, nós vemos Jesus se movendo nos dons do Espírito, no sobrenatural, para tocar a vida de gente que ainda não tem experiência com Deus. Em 1 Coríntios 14, 25, Paulo fala, se entrar um incrédulo no meio de vocês, e vocês começarem a profetizar, e os segredos do coração dele forem revelados, ele vai se prostrar com o rosto em terra e reconhecer que Deus está de fato no meio de vós. Nós precisamos viver a operação dos dons. Ela não precisa acontecer no microfone, na condução de uma reunião pública. Mas você consegue imaginar um exército de gente se movendo em Deus e sendo instrumento para tocar a vida de gente que entrou. Aquele camarada sabe que ele não te conhece, que você não conhece ele, mas de repente os segredos do coração estão sendo manifestos. A Bíblia diz, ele vai reconhecer que Deus está de fato no meio de vocês. E Jesus fazia isso. Jesus encontra com essa mulher e logo no início da conversa ele diz para ela, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher responde, não tenho marido. Jesus falou, bem, porque você já teve 5 e esse que agora você tem não é seu marido. A mulher assusta e diz, o Senhor é profeta. Ela, chocada com o que aconteceu, no sentido positivo, ela corre para a cidade. O versículo 28 começa dizendo assim, enquanto a mulher deixou o seu cântaro. Gente, ela foi na fonte pegar água. Qual era o propósito de levar do cântaro? Voltar com água. A mulher largou o cântaro para trás. E a Bíblia diz que ela foi à cidade e disse ao povo, venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Essa mulher não chega com uma exposição doutrinária profunda, mas ela chega contando, ele falou tudo o que eu já fiz. Então ela pergunta, não seria ele por acaso Cristo? Havia uma expectativa a respeito da vinda do Messias. E quando Jesus chega e toca aquela mulher de uma forma especial, ela corre a anunciar para geral. Esse camarada está dizendo tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo? O texto diz assim, então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Vou pular para o verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, por causa do testemunho da mulher que tinha dito, ele me disse tudo o que eu já fiz. De novo, essa mulher, assim como o ex-endemoniado gadareno, não teve nenhum discipulado, não teve nenhuma preparação formal, ela não tinha nenhum conhecimento doutrinário, ela não vai para expor um debate bíblico e nem tampouco filosófico, ela simplesmente chega dizendo, o cara falou tudo o que eu tenho feito, e simplesmente ela se credencia como uma testemunha, porque ela já começou a ter experiência e está falando daquilo que experimentou. Ela arrasta uma cidade com ela,
Porque eu e você precisamos entender na perspectiva bíblica que nós temos o poder de transbordar aquilo que nós recebemos. Quando compartilhamos uma história, não se trata apenas de compartilhar a história. Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4, o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Paulo está de novo abordando a perspectiva não egoísta. Ele está dizendo, Deus não me consola apenas porque eu tenho a necessidade, Ele vive para me suprir. Ao fazer isso, Deus deseja que eu transborde depois a mesma consolação na vida de outros. Porque à medida que eu compartilho o que Deus fez por mim, eu posso inspirar outros a viver o mesmo consolo que Deus liberou sobre a minha própria vida. Eu posso ser alguém que transborda para outros aquilo que eu vivi, aquilo que eu experimentei da parte de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então, em primeiro lugar, recapitulando, o poder de Deus deve agir em nós. Depois, segundo lugar, o que abordamos aqui é que depois, então, de experimentar, nós contamos, compartilhamos. Mas em terceiro e último lugar, para terminar a construção do raciocínio, quando testemunhamos, quando compartilhamos o que já experimentamos, o poder de Deus vai agir de uma forma ainda maior. Então, eu quero que a gente considere alguns textos bíblicos que nos ajudem a entender isso. Marcos, capítulo 16, dos versículos 15 a 20. Assim como Atos 1:8, são palavras de Jesus depois da sua morte e ressurreição e antes de ser assunto ao céu. Disse-lhes, vão por todo o mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. E sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Agora Jesus está dizendo, vocês vão para ser minhas testemunhas. Mas sabe que quando vocês forem cumprir esse papel, vocês não estão entregues apenas às suas habilidades naturais. O próprio Jesus já tinha dito antes aos seus discípulos, vocês serão levados à presença de reis. Mas naquela hora não se preocupe com o que ou como vocês vão falar, porque não vai ser vocês falando, será o Espírito do vosso Pai falando através de vocês. Ele já vinha dando sinais de que eles não cumpririam o papel de testemunhas apenas naturalmente falando do que viram, mas que nesse momento, ao compartilhar o que eles já haviam presenciado, vivenciado, haveria um respaldo do céu. E aqui Jesus diz, esses sinais seguirão aqueles que creem. Quem são os que creem? É só olhar os versículos anteriores. Vão por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo. Quem não crê é condenado. Os sinais seguirão os que creem. Quem são os que creem? Todos os que são salvos, que receberam o evangelho. Cada crente tem o direito de viver o cumprimento dessa promessa. De que quando eu e você partilhamos o evangelho, haverá sinais de Deus se manifestando na nossa vida. Um dia uma pessoa me procura no final do culto e falou, pastor, pelo amor de Deus, ora comigo, impõe as mãos sobre mim, transfere algo sobre mim. Eu falei, o que você quer que transfira? Eu quero viver essas experiências que o Senhor tem com Deus. Eu falei, então para isso você não precisa da minha oração. Para isso você precisa se mexer. Porque Jesus diz, os sinais seguirão, acompanharão. Se você não sai falar de Jesus para ninguém, os sinais também nunca vão se mexer. Agora, quando você sai, os sinais vão atrás de você. Então o que você precisa não é de oração, é cumprir o ID. É saber que é compromisso dele manifestar os sinais. Não depende da imposição de mãos de alguém. Você tem o maior respaldo que poderia ter, a palavra dele, a promessa dele, a garantia dele, de que quando você for testemunhar, ele não deixaria você fazer isso apenas de você mesmo, na sua capacidade e habilidade. Verso 19 e 20, que a gente leu do 15 ao 18. Diz assim, de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu. Sentou-se à direita de Deus. E aqui o Evangelho não está dizendo, e nunca mais ninguém viu milagre algum, porque Jesus que trouxe os milagres como nunca tinha sido visto foi embora. Não, olha o que diz o verso 20. Eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Gente, eu amo isso, cooperando com eles. A gente deveria imaginar que nós é que estamos cooperando com Deus. Mas o que a Bíblia diz é que Deus estava cooperando com eles. Um auxiliar desse, bicho. Você ter um ajudante desse,
Deus não está tentando colocar a ideia de que nós estamos na frente, Ele é mero auxiliar. Mas Ele quer que a gente entenda. À medida que nós obedecemos, Ele não nos deixará sozinho. Ele virá em nosso socorro. Ele vai manifestar o poder dEle. Eu não estou dizendo que você tem que viver todo dia, toda hora e a toda conversa sobre Jesus com alguém, a manifestação dos sinais de forma contínua o tempo todo. No entanto, embora a gente não está batendo nesse extremo, nós também não podemos ficar no outro, de que nunca acontece nada, de que nunca experimentamos coisa nenhuma. Em Atos, no capítulo 4 e no verso 33, a Bíblia diz assim: com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça. Além da unção, a Bíblia fala de uma graça, porque a graça também é capacitação sobrenatural. É o favor do céu. Agora, se eles só fossem testemunhas oculares, só precisava chegar e dizer: a gente viu acontecer. A Bíblia fala de Geazi diante do rei de Israel, testemunhando as coisas que ele viu Deus operar em Eliseu. Mas o poder não operava nele nem através dele. Ele era estritamente uma testemunha natural. Os apóstolos não eram testemunhas naturais, eles eram testemunhas sobrenaturais. Porque além de falar daquilo que viram, esse poder agora, quando eles iam para essa fase final de compartilhar o que já experimentaram, agora transbordava na vida de outros. Hebreus capítulo 2, versículos 3 e 4. Diz o seguinte: como escaparemos nós, se não levarmos a sério tão grande salvação? Então a ênfase aqui é a salvação. Aí depois ele continua e diz: esta, a grande salvação, esta tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que ouviram. Também Deus testemunhou juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios, vários milagres e distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Eles eram testemunhas, sim, mas não estavam sozinhos. O texto diz: Deus testemunhou juntamente com eles. Nós precisamos nos permitir ser desafiados, encorajados a viver esse nível. Não apenas buscar as experiências com Deus, que nos credenciam a ser testemunhos que digam: Jesus é o mesmo ontem, hoje, será para todo sempre. Não apenas depois decidir não guardar de forma egoísta as experiências só para nós, mas compartilhar. Mas acreditar que quando chegarmos no terceiro nível de agora, então compartilhar aquilo que nós já estamos experimentando, que nós veremos, além desse mero compartilhar, o testemunho de Deus se manifestando em nós. Atos capítulo 8. Versículos 39 e 40 nos fala de algo especial que Filipe viveu. Filipe vê um avivamento na cidade de Samaria. Enquanto ele prega o evangelho lá, sinais, prodígios, milagres, gente sendo liberta de demônios, pessoas sendo curadas. Daqui a pouco os apóstolos vêm com outros sinais, que são as distribuições do Espírito Santo, como nós lemos no texto de Hebreus. Mas de repente, no meio daquele avivamento, Deus dá uma direção para Filipe, em duas etapas. Ele fala tanto por meio de um anjo, como pelo Espírito Santo. E diz para ele: vá para uma estrada deserta. O cara está no meio de um cenário de avivamento. Eu digo: vá para um lugar que não tem ninguém. É no mínimo algo que deveria assustar a cabeça e o raciocínio. Mas Filipe obedece o comando de Deus e vai para aquele lugar que não tem ninguém. Mas o lugar não vai ficar sem ninguém por muito tempo. Daqui a pouco vem uma carruagem. Provavelmente havia uma comitiva, mas a Bíblia destaca um personagem ali. Um etíope que tinha o temor de Deus. Apesar de ser um gentil, tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus, o que mostrava, obviamente, que ele tinha conhecimento da Escritura para procurar se mover de acordo com aquilo. A prova é que ele tem consigo uma cópia do livro da lei, ele está lendo uma porção do livro de Isaías. E o Senhor fala com Filipe: junta a carruagem, acompanha. Fica imaginando o preparo físico do camarada, para trotar no ritmo dos cavalos do lado, e o homem está lendo em voz alta. Aliás, deixa eu dizer, sempre foi comum no meio do povo de Deus a leitura das Escrituras em voz alta. E se você não teve essa experiência, deveria fazer isso de vez em quando no seu tempo devocional. Além de ler, à medida que você ouve aquilo que você está falando, isso melhora e muito a sua capacidade de retenção. Esse homem está lendo em voz alta, Filipe ouve o que ele está lendo. Aí Filipe faz a pergunta oportuna: você entende o que está lendo? O cara olha e deixa a bola quicando na frente de Filipe e diz: como entenderei se alguém não me explicar? Filipe diz: o tutorial ambulante chegou. Posso subir? Pode. Agora vamos parar para pensar, gente. Porque a gente leu os episódios antigamente com a mentalidade moderna. Filipe pegou uma carona só de ida.
para um lugar que talvez no momento que ele sabe, no momento que ele sobe na carruagem, ele nem sabe para onde está indo. Talvez ele tenha descoberto depois. Porque a carruagem não vinha com esses letreiros de ônibus de itinerário. E se viesse, talvez só pioraria as coisas. Etiópia. O camarada está pegando a carona de ida, ele não está num lugar que é uma rodovia, que depois tem um ponto final, desce lá, pega uma condução de volta. Ele simplesmente sobe. E o que eu tenho aprendido com essa lição é que nós precisamos aprender a entrar nas loucuras de Deus. Deus está disposto a qualquer coisa para salvar vidas. E eu e você temos que ter a mesma disposição louca de entrar nesse projeto e nessas loucuras de Deus. Agora, olha o que o texto diz. Em algum momento eles param. Filipe teve tempo não só de evangelizar o homem, mas de dar todo um discipulado já básico. Ele estava ensinando sobre batismo nas águas, porque ele passa diante de um lugar que tem água, e o cara pergunta, o que me impede de já ser batizado? Filipe diz, é lícito, se você crê de todo o coração. Nós precisamos parar com essa mania de achar que a pessoa tem que ter 1, 2 anos de crente para ser batizado. Quando ela entende o propósito e tem profunda convicção de fé, nós precisamos levá-las o mais rápido possível a tomar esse próximo passo e decisão. O cara mesmo olha e diz, o que é que me impede? Filipe diz, se você acredita de todo o coração, bora, vamos para dentro d'água. E ele para a carruagem, vai batizar o homem. Agora olha o que diz o verso 39 e 40 de Atos 8. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais. Este foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto, é outra cidade. E seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Gente, o homem literalmente desapareceu da água depois do batismo. A Bíblia diz que o eunuco não viu mais. Por quê? Porque o Espírito do Senhor o arrebatou. Aqui não está falando de uma experiência mística, de um transe. Ele literalmente teve um arrebatamento no corpo. Isso tanto é possível que Paulo diz, conheço um homem em Cristo, que foi arrebatado. Ele disse, no corpo, fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Naquele momento ele está dizendo, não sei qual foi o nível de experiência, mas ele abre a possibilidade de que um arrebatamento seja algo não só em espírito, mas no corpo. Então Filipe, ao meu entender, é o primeiro, pelo menos no Novo Testamento, a ter voado de Jesus Airlines. Ele simplesmente desaparece, o Senhor o pega, ele vai se achar em outra cidade. Agora, irmão, por quê? Deus estava com dó do Filipe? Não, ele está dizendo, quando você entra na minha loucura, você vai ver a minha loucura por você também, não só para salvar os outros. Se existe um cenário que pode nos proporcionar experiências com Deus, é quando nós nos dispomos a fazer a obra de Deus, é quando nós decidimos ser essas testemunhas. Não é apenas Deus turbinando o nosso testemunho para que toque o coração das pessoas, não é apenas Ele operando mais milagres que ajudem as pessoas, mas nós vamos experimentar coisas extraordinárias. Eu, quando falo dos dons do Espírito Santo, sempre conto uma experiência de uma vez que eu andei mais de 200 quilômetros com um carro sem gasolina. Porque Deus me dirigiu a testemunhar e a falar de Jesus para alguém. Nós podemos viver cada vez mais essas manifestações que nos credenciam como suas testemunhas. Quem está entendendo, diga amém. Então, quando Jesus diz que nós precisaríamos do poder do Espírito Santo para ser suas testemunhas, Ele está dizendo que a maioria de nós, porque não viu, morrendo e ressuscitando, né, a ponto de dizer somos testemunhas oculares, nós podemos viver as evidências de que Ele é o mesmo ontem e hoje para sempre, com as operações dEle nas nossas vidas. Então, em primeiro lugar, nós temos que vivenciar as manifestações do poder de Deus. Eu não acredito que a fé é construída apenas em cima de experiências. Obviamente, ela se constrói em cima de convicção bíblica, mas a mesma convicção bíblica que fortalece a fé mostra que Deus quer nos dar experiência. Porque essas experiências pessoais nos ajudam a entender um Deus de relacionamento pessoal. Um Deus que não é só Deus dos outros, mas que se torna o nosso Deus. E eu quero fazer um apelo especial a vocês, são pais. Nossos filhos não têm que apenas conhecer o conteúdo bíblico e o caminho da igreja. Eles precisam ser provocados a viver experiências com Deus. Quando Israel tinha 6 anos de idade, a Alissa 3, nós morávamos em Irati, estávamos no processo de implantação da primeira comunidade de alcance, que aconteceu lá em Irati. E um dia estou fora pregando, que ele está com as crianças em casa. Ela fala para o Israel tomar banho, já tinha idade de fazer isso sozinho, a Alissa não. Mas ele entra no banheiro, a irmãzinha entra atrás. E diz, Lissa, por favor, o mano vai tomar banho, põe ela para fora. Quando ele vai entrar, ela corre de novo. Ele põe ela para fora, ela corre de novo. Ele vai
se enchendo do processo. Ele põe ela cada vez mais rápido para fora, cada vez com menos gentileza. Ela entra cada vez mais rápido. Em um momento ele literalmente empurrou ela e bateu a porta. E nessa de bater a porta, não deu tempo dela voltar a entrar. Mas ela estendeu a mão para tentar. E a porta pega e esmaga o dedo mindinho dela. Se não me engano, a mão direita. Ela me deu informação aqui ontem. O que eu lembro do relato da Kelly é que entre as duas dobras do dedo mindinho, no meio, o dedo foi macetado de um jeito que ele tombou para o lado. Ela tinha 3 anos de idade. Quando Kelly foi para o hospital depois, o médico, de olhar o magoado da carne, quando chegou lá, o dedo dela estava normal, estava no lugar, não tinha dor, a criança não chorava. Mas de ver como feriu a pele, a batida da porta, o médico falou, impossível não estar quebrado, pode fazer o raio-x. Um osso na criança de 3 anos não suporta uma pancada dessa sem quebrar. A Kelly está pensando, isso que o senhor não viu como é que estava. Mas no momento que ela começa a gritar de dor e o Israel percebe o que aconteceu, a Kelly também corre a acudir. Quando a Kelly viu o dedo dela, chegou a sentar no chão. Ela falou, eu não sentei só para estar perto da criança, sentei porque as pernas amoleceram. Ela disse, estou pensando o que é que eu vou fazer. E nessa hora, o Israel, num misto de ousadia, com talvez o sentimento de culpa de ter causado aquilo, ele olha para Alice e diz, Alice, não chora não, o Tato vai orar por você. E ele começa a rodear as duas que estão no chão e dizer, Deus, cura o dedo da minha irmã. Meu pai sempre fala daquilo que o Senhor pode fazer, mas agora eu quero ver você agindo. Eu quero ver você agindo. Ele está orando e de repente o dedo da menina começa a voltar para o lugar. Aquele vê que aquela carne macetada está voltando ao normal. Primeira coisa que ela, pastora Kelly, mulher de Deus, pensou, o dedo está inchando. Ela não achou que era algo sobrenatural. Falou, deve ser uma consequência agora, está inchando e nisso o dedo está voltando ao lugar. Mas a menina de repente diz, não está mais doendo. Ela começa a movimentar a mão normal. E nessa hora Israel já comemorou. Ele diz, yes, meu primeiro milagre. Irmãos, nossos filhos têm que ser provocados a viver as próprias experiências. Essas coisas vão trazendo convicção no coração deles, de que o que nós ensinamos é a verdade de Deus que todo mundo pode experimentar, que todo mundo pode viver. E quando eu falo dos filhos, não quero limitar isso aos filhos naturais. Todos os nossos discípulos têm que ser provocados a acreditar. Nós podemos viver as evidências do sobrenatural. Então, depois que passamos a ter as experiências e começamos a falar delas, agora credenciados como testemunhas, Deus vai turbinar não só a nossa fala, mas vai respaldar a nossa mensagem e vai agir mais. Agora, pastor, como viver esse poder e essa obra do Espírito Santo? Até esse momento, os discípulos, nós podemos dizer, não tinham o que a gente chama de uma segunda experiência da vida cristã. Eu creio que já tinham vivenciado o novo nascimento e receberam o Espírito de Deus habitando dentro de si, como Jesus tinha prometido. Em João 20, depois de ressuscitado, Jesus sopra sobre eles e diz, recebei o Espírito Santo. Enquanto alguns acreditam que isso é só um ato profético do que ainda aconteceria, eu me reservo a discordar. Antes da morte e ressurreição de Jesus, quando ele completasse todo o processo da obra da redenção, as pessoas não nasciam de novo e não podiam ter ainda o Espírito Santo habitando dentro delas. Foi por isso que em João 14, Jesus fala a respeito do Espírito Santo para os próprios apóstolos e diz, vocês o conhecem, porque ele está com vocês, mas ele habitará dentro de vós. Jesus está dizendo, até esse momento ainda não. Quando Jesus sopra sobre eles e diz, recebam o Espírito Santo, eu creio que esse é o momento onde eles podem viver a habitação do Espírito Santo. No entanto, Jesus diz, ainda há um revestimento de poder. Há uma segunda experiência que vocês podem ter. Ela se chama o batismo no Espírito Santo. Eles experimentam isso em Atos 2 e a vida deles é revolucionada. Lembra que eles já viam milagres antes. Mas a maneira como Deus os turbina depois disso é algo extraordinário. No entanto, muitos de nós fazemos da busca do batismo do Espírito Santo quase como se fosse um alvo, quando deveria ser apenas a porta de entrada para o sobrenatural. E nós precisamos entender que vida no Espírito requer manutenção. A Bíblia diz que nós podemos apagar o Espírito, que nós podemos entristecer o Espírito, que nós podemos enciumar o Espírito Santo. E muitas vezes nós deixamos que o nosso relacionamento e comunhão com Ele perca a ênfase. Isso acontece em todo nível de relacionamento. Podemos olhar para amizades e reconhecer, já estivemos mais próximos, já tivemos distanciamento, já tivemos voltas. Podemos falar disso de relacionamentos dentro de casa, não apenas os cônjuges, que às vezes vivem um certo afastamento, esfriamento e depois reaproximação, mas até o relacionamento de pais e filhos. E o ponto a ser explorado não é ficar pensando no distanciamento.
é curtir a possibilidade da reaproximação. O Espírito Santo quer instigar o coração de muitos de vocês, não só os que estão presentes, aqueles que nos acompanham agora, a buscar um relacionamento intenso com Ele novamente. A dizer, não importa qual foi a razão pela qual eu não estou vivendo tão perto dessa fonte de poder como antes, eu posso resgatar, eu posso experimentar isso. Eu queria que você ficasse em pé e que nós pudéssemos ter um tempo de oração e clamar pelo enchimento do Espírito Santo. Na Bíblia, esse ato contínuo. Os mesmos apóstolos que em Atos 2 foram revestidos de poder no dia de Pentecostes, já em Atos 4 estão orando de novo e são novamente cheios do Espírito Santo. Mas algo que eu e você precisamos entender é que a gente não precisa apenas de uma experiência, de um derramar soberano do Espírito, como foi no dia de Pentecostes. Nós podemos provocar essas coisas. Aliás, me lembro de um dia que eu pedi a um certo homem de Deus que tinha muita experiência. Falei, olha, ora comigo. Eu também quero ter as experiências com Deus que você tem. Ele olhou para mim e falou, então o que você precisa não é da minha oração. O que você precisa é de você mesmo exercer uma vida de oração. Gente, não tem nada que tenha tamanho poder de nos empurrar para as experiências com Deus como uma vida de oração. Se você ler o livro de Atos, você vai perceber que a maioria das vezes em que nós temos relatos das manifestações do poder de Deus, isso só acontece num contexto de oração. Atos 2, dia de Pentecostes. Nós só vemos o derramamento em Atos 2, mas Atos 1,14 diz que eles perseveravam unânimes em oração. Atos 3, quando Pedro e João levantam um paralítico à porta do templo, a Bíblia diz, iam como de costume, a hora da oração. Eles tinham uma vida regular de oração e é nesse cenário que isso acontece. Atos 4, quando eles novamente são cheios do Espírito Santo, a Bíblia diz no verso 24 e 25 que eles levantaram unânimes a voz a Deus em oração. Quando você vê um anjo de Deus aparecendo para Cornélio, que nem crente ainda era, no sentido da conversão do novo nascimento, mas a Bíblia diz que ele estava orando, ele estava buscando a Deus, a sua forma e a sua maneira. Quando Pedro tem uma visão no telhado da casa onde está hospedado, a Bíblia diz que ele estava orando. Nós vamos olhando para as Escrituras e é impressionante o volume de experiência que acontece nesse ambiente de oração. A Bíblia diz que o Senhor Jesus apareceu para Paulo no templo. O que você acha que Paulo foi fazer no templo? Piquenique? Ele estava buscando a Deus. Ele estava no lugar que é chamado pelas próprias Escrituras de casa de oração. Então, o que eu e você precisamos é, por meio da oração, turbinar o relacionamento com o Espírito Santo. Abrir espaço para que Deus opere e haja mais nas nossas vidas. Quem está entendendo, diga amém. E eu quero te provocar. Se você não teve experiências marcantes, eu quero te dizer, você pode entrar nesse lugar. Se você já teve, não está vivendo isso com intensidade, você pode voltar para lá. E nós precisamos dia a dia desenvolver comunhão com o Espírito Santo. Isso não é apenas a capacidade de ouvir sua voz e obedecer os seus comandos, mas é proximidade. Relacionamento é algo que a gente simplesmente cultiva, preserva, desenvolve. E a vida de oração tem um papel importante. Dessa maneira, nós vamos não apenas seguir tendo experiências novas e maiores, mas vamos estar sendo cada vez mais credenciados como testemunhas. E quando começamos a compartilhar o que Deus fez, veremos a graça e o poder de Deus agindo através de nós na vida de outras pessoas. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Apocalipse capítulo 1. Eu quero ler com vocês do verso 12 ao 18. O momento em que o apóstolo João relata uma visão impactante do Cristo ressuscitado. Ele diz assim, Apocalipse 1, de 12 a 18. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante a um filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como alva lã, como a neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como som de muitas águas. Se você puder, repita isso comigo. A voz era como som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caía aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Nessa visão gloriosa, João tem contato não apenas com o Cristo
homem com o qual ele andou, caminhou, né, nos dias do seu ministério terreno. Agora ele vê aquele que, se por um período de tempo se esvaziou, subsistindo da forma de Deus, se despe, né, para viver como homem no nosso meio. Agora, depois da ressurreição, Cristo vive a realidade da declaração de Paulo em Colossenses 2,8. Nele habita corporalmente a plenitude da divindade. E quando João o presencia, né, a sua glória é tamanha que ele diz, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Mas em toda a tentativa de escrever a glória, a grandeza, a formosura, a majestade de Jesus Cristo, João faz questão de dizer que ao ouvi-lo falar, a sua voz era como o som de muitas águas. E essa declaração, ou esse adjetivo da voz de Deus, não foi usado apenas por João. Na verdade, é uma expressão usada ao longo das Escrituras. Em Ezequiel, no capítulo 1, no verso 24, quando o profeta fala de uma visão que ele tem dos querubins, ele diz assim: quando eles andaram, ouvi o ruído das suas asas, que era como o som de muitas águas, como a voz do Onipotente. Um som de tumulto como o tropel de um exército. Quando eles paravam, abaixavam as asas. Para falar do barulho das asas, ele não só fala do som de muitas águas, mas ele relaciona isso com a voz do Onipotente. Em Ezequiel, no capítulo 43, verso 2, nós lemos: eis que do lado leste vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz era como o som de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Jeremias 51:16, nós também lemos: quando ele faz soar a sua voz, está falando de Deus, logo há tumulto de águas nos céus. A palavra traduzida tumulto, ela significa ruído, barulho, rugido, né? Ou seja, o tempo todo a ênfase é colocada não apenas em quanta água. Eu sei que a expressão são muitas águas, mas não é a quantidade de água que está sendo enfatizada, e sim o barulho, o som de muitas águas. Por exemplo, alguém pode estar no meio do oceano, num barco rodeado de muita água, e está tudo calmo, quieto e tranquilo. Mas quando se fala do ruído de muitas águas, aí você tem que pensar, né, nas ondas do mar, e quanto maior a onda, maior é o barulho. Você pode pensar em cachoeiras, né, elas fazem barulho, e quando a Bíblia está usando essa analogia, a ideia é justamente falar do barulho. E qual é o ponto de destacar o barulho? Só para dizer que Deus tem pulmão forte, que a voz dele é barulhenta? Não. A analogia deve nos remeter a um outro entendimento, que é a palavra de Deus falando mais alto na nossa vida, fazendo mais barulho, traduzindo, tendo mais influência do que qualquer outro tipo de ruído ao qual eu e você possamos ser expostos. Algo que eu tenho aprendido há muito tempo, como eu disse, né, esse ano vai completar 30 anos que eu tenho pregado essa mensagem, que para mim tem sido uma ênfase desde o início do ministério pastoral, levar as pessoas a entender o que é andar na palavra de Deus, o que é corresponder com ela, qual o poder que ela tem de influência, de impacto na nossa vida, mas qual a nossa responsabilidade de interação, né? Qual é a nossa participação nesse processo. Nós precisamos entender essas verdades. Eu já tive o privilégio de estar em lugares muito barulhentos, barulho de águas, né? A nossa gloriosa Foz do Iguaçu aqui no Paraná, assim como Niagara Falls, lá na divisa dos Estados Unidos e Canadá, que são as maiores quedas d'água do mundo. Quando você está, principalmente no momento, depois de muita chuva, numa época de cheia, aquilo é muito barulhento. Você vai se aproximando e consegue ouvir o barulho das águas de longe. E muitas vezes, né, você percebe conversando com as pessoas, quando você está visitando esses lugares, que você precisa falar mais alto, porque tem, de fato, barulho lá. Então, essa ideia do barulho é algo que eu e você precisamos compreender. Porque há um lugar de influência que a palavra de Deus precisa exercer na minha e na sua vida, fazendo mais barulho do que outras vozes. E eu quero ler com vocês Atos capítulo 19, verso 20. Na verdade, em Atos 19, nós temos um verdadeiro avivamento acontecendo na cidade de Éfeso. E dentro desse contexto, a Bíblia faz a seguinte afirmação: assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Além do verbo crescer e prevalecer, nós ainda temos um adjetivo, né, poderosamente aqui. Então, essas ações, crescer e prevalecer, eu e você precisamos entender o que é que isso significa. A palavra de Deus, ela não vai aumentar, crescer em tamanho.
O que ela cresce é no espaço que ela consegue ocupar dentro da nossa vida. Quando ela prevalece é porque ela está falando mais alto e ela está conseguindo exercer a influência que deveria. Agora, em que sentido essa declaração foi feita? Aí nós precisamos ler os versos anteriores. Eu quero ler agora os versos 18 e 19. Muitos dos que creram, o crer aqui é crer no evangelho pregado, na palavra de Deus anunciada. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente suas próprias obras. Você consegue imaginar o impacto que essa pregação teve? As pessoas não apenas se convertiam, elas não apenas se arrependiam dos seus pecados, das suas práticas, mas elas vinham em público, numa atitude de um divórcio, de um rompimento com a velha vida, confessando de onde foi que Deus as resgatou e qual foi o poder que a palavra de Deus teve na vida deles. Eles chegaram a tal ponto nessa renúncia da vida velha, que o verso 19 diz assim: também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculado o valor dos livros, verificaram que chegava a 50 mil denários. Pensa no custo da fogueira. O denário era o pagamento de um dia de trabalho de um trabalhador normal. Agora, em uma semana, 6 dias eles trabalhavam, um descansavam. Se ganhava 6 denários. A média, né, de dias trabalhados variava entre 25 a 26 por mês. 50 mil denários. Ou seja, era tanto livro, aquilo se tivesse sido vendido teria gerado recurso, mas eles olharam e disseram: não presta para mais nada. Agora nós temos a revelação da palavra de Deus, ela mudou o curso da nossa vida e o nível de resposta é extraordinário. Isso significa o quê? O evangelho não apenas foi pregado, mas houve uma receptividade tal à palavra, que nós temos uma descrição disso acontecendo em Éfeso. Éfeso se tornou uma das maiores igrejas da Ásia. Ainda na época do pastoreado do apóstolo João, né? Ela teve líderes como Paulo, Timóteo e depois João, um dos 12, o apóstolo amado à frente da igreja. Ela chegou a ter mais de 20 mil cristãos servindo naquela igreja. Através de Éfeso, toda a Ásia foi impactada com a palavra de Deus. Mas a pergunta é: por que o que aconteceu em Éfeso não aconteceu em todo lugar? Porque se a palavra de Deus produzisse resultados de forma automática e espontânea, em todo lugar tinha que ter acontecido a mesma coisa. Mas o que ela encontrou ali, que permitiu que ela não só crescesse, mas prevalecesse poderosamente, foi receptividade, foi interação. Quem está entendendo, diga amém. Então, há lugares onde nós percebemos que de fato houve impacto, que igrejas se tornaram frutíferas e quase sempre, de forma explícita ou implícita, o que nós vamos perceber é que essas pessoas de fato se abriram, né, se tornaram receptíveis à ação da palavra de Deus. Elas simplesmente abriram espaço no íntimo. O apóstolo Paulo fala, né, também aos Tessalonicenses, né, da forma como eles também receberam a palavra de Deus, não como palavra de homem, mas de Deus. Ou seja, pessoas que tratam de forma diferente a palavra de Deus e se expõem a ela, vão inevitavelmente, consequentemente, experimentar uma ação mais profunda e poderosa. Então, o significado de voz de muitas águas, a ênfase não é só muito, mas é o barulho que as muitas águas podem fazer a ponto da voz de Deus, a palavra de Deus, encobrir as outras vozes. Estabelecido esse primeiro significado, né, que a expressão voz de muitas águas enfatiza mais barulho do que só quantidade, eu quero agora trabalhar um outro conceito prático. Como eu disse, já tive o privilégio de estar tanto em Foz do Iguaçu como em Niagara Falls. É impressionante o barulho que aquilo pode fazer, né? Eu gravei um vídeo resumindo essa mensagem, um sub-12, voz de muitas águas, né? Praticamente assim, no ponto mais próximo que poderia se chegar, que os turistas podem chegar lá no Parque Iguaçu. E eu lembro que eu cheguei a ficar rouco daquela gravação, porque a gente tem que quase gritar enquanto está falando, né? Porque aquele barulho concorre. Mas ainda assim você consegue se fazer ouvido. Então, seja os turistas estão visitando, um vídeo como esse que grava, dá para competir com aquele barulho e ser ouvido. Mas eu tive uma experiência também há mais de 30 anos atrás. Eu lembro que ainda era, né, solteiro, e eu estava com os jovens da igreja em Guarapuava. Nós fizemos um retiro, um acampamento numa cidade próxima, no Candói. E a região onde estávamos, chamada de Santa Clara, tem uma cachoeira. Eu lembro que o dia que terminou o acampamento, alguém me chamou e falou: pastor,
A maioria já foi embora de ônibus e agora tem um pequeno grupo que vai voltar de carro. Tá mais fácil de gerenciar e ter segurança, então só vou te falar agora. Tem uma cachoeira aqui do ladinho onde nós estamos, maravilhosa de se ver e visitar. Vamos dar uma parada? Eu falei, vamos. Mas quando ele falou, o grupo é menor, pensei, não é só visita, essa turma vai querer tomar banho, né? E de fato, quando chegamos lá, a cachoeira, honestamente eu não me lembro com exatidão, mas eu acho que a queda dela, ela devia ser mais ou menos a altura do forro até o chão aqui. Mas quando a gente chega, ela não faz aquele barulhão de Foz do Iguaçu. A gente está olhando, o cenário é bonito, era um dia calor, a maioria de nós resolveu entrar para tomar banho. Então aquela pessoa conhecia, falou, olha, aquele canto de lá é melhor ninguém andar por lá. As pedras são muito escorregadias, acumula muito limbo, e cair na pedra não é legal, machuca para valer. Então eu chamei o grupo, dei instruções, gente, nós vamos até esse ponto, ninguém sai daqui para lá, conversamos tudo, entramos. E você sabe que não é que o jovem desobedece, a memória dele é curta para as regras. E daqui a pouco eu lembro que alguém saiu e começou a ir para aquele lugar, e a gente estava debaixo da água. Não era um volume de água imenso, mas pela altura, né, tinha lugares onde a queda d'água era mais forte que nem dava para ficar embaixo, chegava a machucar as costas. Então a gente está ali tomando banho debaixo daquela, né, água, daquela massagem intensa, pesada, e quando um começou a sair, eu comecei a gritar, chamando o nome dele, para dizer, não vá para lá. Ele não me ouvia. Eu sinalizava, todo mundo gritava, ele não ouvia, né? O que estava por último conseguiu estender a mão, puxar ele pela camisa, dar sinal, mas não ouvia. Era bem menos água do que Foz do Iguaçu, mas a dificuldade de ouvir estava muito maior ali. Por quê? Por causa da proximidade. E Deus me fez pensar nisso como uma ilustração de algo importante que eu e você precisamos. A questão não é só quanta água, usando a palavra de Deus como figura, você tem na sua vida. É lógico, quanto mais conhecimento, entendimento da palavra, melhor. Mas o ponto principal é qual é a proximidade que você tem da água. Alguns cristãos que conhecem muito a Bíblia, mas já não estão vivendo próximos, debaixo da influência como deveria. Você tem os novos convertidos, que ele não tem o volume de água que alguns crentes têm, estilo Foz do Iguaçu, Niagara Falls, mas eles estão lá na cachoeirinha do Candói, mas estão debaixo. E a palavra de Deus está encobrindo as outras vozes. Então algo que precisa ser claro para mim e para você, quando falamos de praticidade do Evangelho, é que há uma necessidade de interação com a palavra. E há elementos onde eu e você é que somos os responsáveis, né? A palavra de Deus é muito clara, tanto sobre o que ela pode produzir em nós, mas sobre a nossa necessidade de interação, né? O que ela pode produzir na minha e na sua vida, né? Ela, debaixo da ação do Espírito Santo, gente, a palavra e o Espírito Santo operando junto é uma química explosiva. Nós precisamos reconhecer isso. Olha a criação, Gênesis capítulo 1, o Espírito pairava sobre a face das águas e disse Deus. A combinação do poder do Espírito Santo com a palavra de Deus gerou tudo isso que eu e você vemos hoje, todo o universo conhecido. Quando o anjo Gabriel aparece a Maria por ocasião da anunciação, ele diz para ela, depois de com o mensageiro trazer a palavra de Deus, ele diz para ela, descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Maria diz, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. A combinação da palavra com o Espírito Santo sempre vai operar poderosamente na minha e na sua vida. O que é que a palavra pelo poder do Espírito vai operar na minha e na sua vida? Salmo 19:7 diz, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Quando eu e você nos convertemos, toda a dívida foi perdoada, todo o pecado foi apagado. Mas venhamos e convenhamos, a gente entra no reino de Deus meio lesado, em termos de consequências, de marcas nas emoções, na maneira de pensar, nos nossos valores. E agora eu e você precisamos de um processo de restauração. Tiago capítulo 1 diz, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. A palavra ali traduzida salvar, sozo, ela, diferente de sotero, que é muito usado para falar de salvação, ela tem ideia de cura, de restauração. E como eu disse, Salmo 19:7 diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Existe restauração para a nossa forma de pensar, para as nossas emoções, para os nossos valores, e ela será produzida pela palavra de Deus. A palavra de Deus traz direção para a forma como eu e você devemos viver. Salmo 119:105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Por meio da palavra de Deus e o Espírito Santo, Jesus diz, é quem nos faz lembrar as palavras de Jesus. Ele vai dirigir a minha e a sua vida. A palavra de Deus é alimento para o nosso espírito.
Não é apenas uma doutrina que precisa estar bem clara no sentido de qual o nosso credo, mas ela nos fortalece, ela nos faz crescer espiritualmente. Em Mateus 4,4, Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ela também gera fé. Romanos 10,17 diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Ou seja, como imaginar a capacidade de ser bem sucedido em qualquer área da vida cristã sem o recurso da palavra de Deus operando na minha e na sua vida, pelo poder do Espírito Santo e com aquele toque personalizado. Mas isso não significa que só porque a palavra de Deus tem todo esse poder, que ela automática ou espontaneamente vai produzir resultado, se eu e você não entendemos a nossa responsabilidade de interação. Eu acabei de citar Tiago 1,21, recebei com mansidão. Com mansidão é baixa defesa, baixa guarda, se exponha, se faça vulnerável. Receba com mansidão a palavra em vós implantada. Não está falando receba aquela pessoa que nunca ouviu o evangelho e vai se abrir. Está falando de gente que já foi regenerado pela palavra, mas precisa se deixar ser trabalhado por ela. Se não houvesse interação, qual seria o sentido de textos como Hebreus 3,15, Hebreus 4,7, que, citando o Antigo Testamento, diz: se hoje ouvides a sua voz, não endureça o coração. A maneira como eu e você nos comportamos diante da palavra ouvida determina se ela vai ter espaço de operação na minha e na sua vida ou não. Em Hebreus, no capítulo 5, no verso 11, na sequência, ainda ampliando o raciocínio, a Bíblia fala daqueles que se tornaram tardios em ouvir. Eram pessoas que já deveriam, pelo tempo decorrido, ser mestres, estar ensinando a palavra aos outros, mas o escritor diz que eles precisavam que de novo e de novo e de novo se ensinasse os princípios elementares da doutrina de Cristo. Ou seja, eles até ouviam, mas aquilo não entrava, não produzia diferença. É como se nunca tivessem ouvido. O próprio Jesus, em Mateus capítulo 11, verso 15, Mateus 13, versos 9 e 43, e por várias vezes no livro do Apocalipse vai dizer: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele não está falando do ouvido natural, ele está dizendo: preste atenção, porque a maneira como você vai ouvir determina o resultado da palavra. Aliás, isso em essência é a mensagem da parábola do semeador. Quando ele diz o semeador saiu a semear, ele explica que a semente é a palavra de Deus, mas tem um solo que a semente sequer entrou, nem germinou. A Bíblia diz: esses são os que ouvem a palavra de Deus e não entendem. O inimigo vem e lhes rouba a palavra. Outros dois solos, seja o solo pedregoso ou terreno com espinhos, a palavra até entra, germina, começa o processo, mas é abortado, o processo não é concluído. E Jesus explica quais são os concorrentes da palavra de Deus. Mas depois ele fala daquele que produziu frutos a 30, 60, 100 por um. Ele diz: esses são os que ouvem a palavra de Deus e a entendem. Quando existe receptividade, quando existe abertura, quando existe percepção, Deus pode trabalhar em nós não apenas a compreensão, como a aplicação da sua palavra. Então, quando eu falo de distância, do tanto de água que temos, é lógico, quanto mais água você tiver, melhor. Mas não adianta ter muita água e distanciar do que tem. Nós precisamos entender que na dinâmica da vida cristã, o seu histórico já não tem tanto peso. É lógico que ao longo dos anos, quem permanece com um bom testemunho está acumulando experiência e autoridade. Mas não adianta ter tido um bom testemunho no passado e perdê-lo depois. O apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, diz: vocês corriam bem, quem foi que os impediu de continuar obedecendo à verdade? Ah, mas eu tenho histórico de muita obediência nos primeiros anos. E daí? Por que agora você está longe disso? Então alguém que já esteve perto, que a palavra de Deus falou mais alto, ele pode distanciar. E nós precisamos ficar atentos. Não apenas a respeito do volume de água, mas qual é a nossa proximidade. O quanto estamos ou não nos deixando ser influenciados. Quem está entendendo, diga amém. Então eu quero usar o tempo que me resta para apresentar agora a você uma orientação um pouco mais prática. No livro eu falo a respeito de 9 tipos de vozes que vão tentar abafar a palavra de Deus, mas que a palavra de Deus é que deveria encobri-las. E eu quero trazer aqui um resumo. Não dá para ser detalhista em nenhuma delas, senão a gente estaria naquele tipo de culto sem fim. Mas eu quero trazer um pequeno resumo. Em 1 Coríntios, no capítulo 14, no verso 10, o apóstolo Paulo diz assim: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem sentido. Outra tradução diz: nenhuma delas é sem significado. Muitas vozes.
A verdade é que enquanto Deus está falando e procurando espaço no nosso coração, tem muita concorrência. É um ambiente de muito ruído, de muito barulho, muitas vozes. Eu quero destacar algumas, essa lista poderia ser maior, das vozes com as quais eu e você temos que lidar e que concorrem conosco. Eu vou começar pelo início. A primeira voz a ser destacada é aquela que aparece no início da descrição bíblica, lá no livro de Gênesis, no capítulo 3. Eu vou chamar de a voz da tentação. O primeiro casal recebe de Deus uma clara orientação, ou seja, a palavra de Deus, a voz de Deus, dizendo o que é que eles poderiam e o que não poderiam fazer. Mas de repente uma outra voz se infiltra. É a voz do tentador, que eu vou chamar da tentação. Gênesis capítulo 3, verso 1 diz: mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, Apocalipse chama Satanás de antiga serpente, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer nele, nem tocar nele, para que não venha morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Verso 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, olha a progressão, boa, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, deu também ao marido, e ele comeu. E aqui a voz da tentação falou mais alto que a voz de Deus. Não faltava a palavra de Deus, não faltava orientação. Mas o diabo trabalha sempre tentando relativizar a palavra de Deus. Ah, não pode comer nenhuma árvore? Não, é só dessa que não. Não, vai nada. Deus está trolando vocês. Deus está tentando privar vocês do que realmente é bom. E no momento onde quem teve mais confiança foi a proposta de Satanás do que a divina, nós temos não apenas a vida do primeiro casal sendo arruinada, mas de toda a humanidade. A voz da tentação falou mais alto. O grande contraste é que quando Cristo, o último Adão, vem, Mateus 4, Lucas 4 narra as tentações de Jesus no deserto, e nós temos ali a descrição de 3 tentações detalhadas, mas não foram as únicas. Lucas 4,13 diz assim: acabadas que foram toda sorte de tentações. O diabo usou todo o seu arsenal contra Jesus. Mas cada vez que vinha uma proposta, qual era a resposta? Está escrito, está escrito, está escrito. Jesus estava dizendo: a palavra de Deus faz mais barulho aqui do que a sua voz, Satanás. Você não vai encontrar lugar, sua voz está abafadinha, porque existe uma voz falando mais alto. Então o ponto é, quem está falando mais alto na minha e na sua vida? Vai depender da nossa proximidade. Segunda voz, depois da tentação, eu vou chamar aqui, classificá-la de a voz da maioria. Pastor, o que significa isso? Êxodo 23, 2 diz: não siga a multidão para fazer o mal, e num processo não deponha com a maioria para torcer a justiça. Há uma pressão enorme sobre mim, sobre você, que somos seres sociais. Há uma busca muitas vezes inconsciente de aceitação. Tanto que uma linguagem que as crianças aprendem a usar logo com os pais quando quer fazer algo proibido é: mas todo mundo está fazendo. E pai e mãe raiz responde como antigamente: mas você não é todo mundo, Porque existe uma pressão de aceitação. Se todo mundo faz, por que é que eu vou ficar de fora? Então Deus está dizendo: não siga a multidão. A multidão a maioria escolheu aquilo, Deus diz: não deponha com a maioria, mesmo que ele esteja em maior número. Se não é verdade, se está distorcendo a justiça, eu e você não podemos simplesmente participar disso. Mas as pessoas têm uma inclinação a se deixar ser influenciadas. E talvez de todas as vozes, essa esteja entre as mais sutis. Porque normalmente a gente não acha que é tentação, que não é o diabo, que é a gente acha só que é um pouco de bom senso. E muitas vezes nós nem percebemos. A Bíblia relata o episódio de Pilatos. Pilatos, quando está para julgar Jesus, diz a Escritura que a mulher dele manda um recado. E eu não sei quantos anos de casado ele tinha, mas com certeza ele, como eu, como os outros maridos aqui, já ouviram várias vezes a frase, depois não ouviu o conselho da mulher: eu te disse, eu te falei. A mulher manda um recado para ele e diz: não se envolva na questão desse justo. Ela já o chama de justo. Ela diz: ele é inocente. Ela diz: eu muito sofri em sonhos essa noite por causa dele. O que essa mulher está mandando, gente? Uma advertência divina.
um recado. Te colocaram numa cilada, numa armadilha. Você está prestes a condenar um homem inocente. Agora, quando atemorizado, o Pilatos começa a tentar afrouxar a coisa, a multidão aperta. Se você defendê-lo, se você soltá-lo, não é amigo de César. E ele, querendo agradar a maioria, desprezou a voz de Deus. Muitas vezes, muitos de nós, na pressão dos colegas de trabalho, né, de escola, o que quer que seja, olhando para a maioria, queremos andar na tendência. E temos deixado que isso fale mais alto do que a palavra de Deus. Todos nós temos direito à escolha. Né? Para mim é evidente que Pilatos, quando condena Jesus, acaba servindo a um propósito divino, mas ele não era obrigado a fazê-lo. Ele não foi predeterminado a isso. Deus ainda manda o alerta, dizendo, você está para errar. Eu estou te dando a oportunidade de não fazer. Mas o Deus presciente, que sabia a escolha dele, mesmo sendo justo a ponto de alertá-lo, acaba usando uma escolha errada para nos beneficiar. Mas é diferente daí você querer dizer que Pilatos só tomou essa decisão porque Jesus tinha que morrer por mim e por você. Nós podemos perceber nesse desenho que alguém pode deixar que a voz da maioria fale mais alto do que a palavra de Deus, mas na minha e na sua vida nós temos que agir diferente. Quando Daniel e seus amigos vão para a Babilônia, eles agem diferente. Todo mundo está comendo comida impura, mas nós não vamos comer. Todo mundo está dobrando diante da estátua, mas nós não vamos dobrar, porque aqui a palavra de Deus fala mais alto. Quem está entendendo? Terceira voz, a voz da dúvida. Quando o apóstolo Pedro anda sobre as águas, e para mim, eu acho isso uma figura linda, extraordinária. As pessoas às vezes me perguntam, pastor, qual uma boa definição de fé que o senhor pode dar? Eu falei, a melhor já está lá na Bíblia, Hebreus 11:1. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção das coisas que não se veem. Mas se for tentar explicar de outro jeito, usando o texto de Pedro, eu digo para as pessoas, fé é ficar olhando para Jesus na hora da tempestade. Mas se você quer minha definição de dúvida, fé é olhar para a onda, para o tamanho da onda, para a força do vento na hora da tempestade. O apóstolo Pedro vive uma experiência extraordinária. O Senhor Jesus vem andando sobre as águas, estão apavorados, gritando, é um fantasma. Imagino que até crente hoje em dia, se estivesse lá, já estaria dizendo, está amarrado em nome de Jesus, porque a primeira coisa que passou na cabeça deles não era Nosso Senhor apareceu. Gente, tudo escuro, entre um relâmpago e outro, um vulto andando em cima d'água. Quem é que anda em cima d'água? Daqui a pouco Jesus os acalma dizendo, não temas, sou eu. E o Pedro que falava pensando, pensava falando, ele simplesmente pensa em voz alta. Se és tu, manda-me ter contigo. E tem uma lógica no que Pedro está falando. Se meu Senhor se move sobre as tempestades da vida, eu, como discípulo, também quero mover. E a hora que ele fala, se és tu, manda-me, Jesus diz, vem. Então o justo não é dizer que Pedro andou em cima d'água, porque aquilo não é uma plataforma sólida. Em algum momento nós vemos também que ele começou a comprometer aquilo. O justo é dizer que Pedro andou sob a palavra de Jesus. Manda-me ter contigo. Quando ele age sob a palavra, ele caminhou. Mas quando começou a olhar à volta, imagino um raciocínio na cabeça de Pedro, mais ou menos, olha, andar na água tudo bem, mas tinha que ser agora, no escuro, no meio de uma tempestade, com esse mar agitado. Aliás, tenta imaginar Pedro andando em linha reta, mas ainda subindo e descendo, Naquele momento que ele se deixa ser afetado pela circunstância, a Bíblia diz que ele começou a afundar. Porque preste atenção, a fé e o medo, a fé e a dúvida não dividem o mesmo espaço. Onde um entra, o outro sai. Se a fé entra, o medo sai. Se o medo entra, a fé sai. E no momento que ele começa a ver que está abortando o processo, ele faz a oração mais rápida que um crente pode fazer na hora do desespero. É que não dá nem para enfeitar Deus de Abraão, Isaac, Jacó, nada disso. Ele fala, socorro! Senhor, socorre-me. Jesus o toma pela mão. Eu acho engraçado que a turma malha o Pedro. Afundou. Eu digo, mandou. A maioria nunca saiu do barco e andou 2 vezes, a ida e a volta. Vamos lembrar disso. Que depois de Jesus socorrer, ele pegaram pela mão, eles não voltaram para o barco nadando, voltaram caminhando. Mas o que isso me ensina? Qual voz vai prevalecer na sua vida? Nós falamos antes que a fé vem por ouvir a palavra. Mas preste atenção, a dúvida também vem por ouvir, mas não a palavra, as outras vozes. Quando aqueles 2 espias, Josué e Caleb, voltam diante do povo e começam a empolgar, a terra é boa, nós vamos possuí-la, o Senhor está conosco. Os outros 10, não, a terra é boa, mas não é para o nosso bico, não vamos dar conta. A Bíblia diz que eles derreteram o coração do povo. A dúvida também vem por ouvir um relato contrário à palavra de Deus. E minha pergunta é, a quem você está dando ouvidos? Porque isso vai determinar o resultado, se você vai andar em fé ou na dúvida.
Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé ninguém recebe nada de Deus. E aí precisamos escolher quem vamos ouvir, porque será determinante se andaremos na fé ou na incredulidade. Quarta voz, a voz da ganância. Em Lucas 18, versos 22 e 23, a Bíblia fala de um jovem rico que procura Jesus. Interessante quando você vai somando, né, frases e detalhes de cada evangelho. É impressionante a forma como esse camarada parecia ter um coração aberto para Deus. Ele chega para Jesus e pergunta: mestre, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Está preocupado com a salvação. Jesus diz: guarda os mandamentos. Ele falou: tenho feito isso desde a minha juventude. Estou andando há muito tempo. Um dos evangelhos diz que Jesus, olhando para ele, o amou. Ou seja, o que Jesus vai falar agora é fruto do amor. Eu estou dizendo isso porque tem uns crentes que parece que lê lá, Jesus o trollou, como se estivesse tentando sabotar a Bíblia. Jesus o amou, diz assim: se quer ser perfeito, mais do que salvo, seu coração está desejando algo mais profundo, Jesus disse: tem uma proposta para você. Isso não significa que é a proposta para todo crente, mas foi feita para ele. Vai, venda tudo que você tem, dá aos pobres, e depois vem e me siga. O me siga aqui não é só crer em Jesus. Jesus deu a esse jovem uma oportunidade de ser parte de um time, de uma equipe apostólica que iria chacoalhar o mundo, né, e mudar a história da humanidade. Mas a Bíblia diz que ele vira as costas para Jesus e vai embora, triste, porque tinha muitas propriedades. E aí de repente ele diz: aí também não. Alguém que já obedecia os mandamentos, que aproxima de Jesus dizendo: eu tenho fome por mais, interesse por mais. Você não pode dizer que era alguém totalmente desconectado de Deus. Mas na hora que Jesus faz uma proposta específica, quem falou mais alto? A voz da ganância. E aí precisamos nos questionar, né? Quem está falando na nossa vida? Quando Jesus fala da parábola do semeador dos espinhos, que crescendo sufocaram a ação da palavra, ele fala os cuidados do mundo, a sedução das riquezas, e ele também fala dos prazeres da vida. Nós não percebemos o quanto muitas vezes isso está sufocando a ação da palavra, mas se a gente estiver próximo da água o suficiente, ela vai falar mais alto e ela é que vai sufocar as outras vozes. Isso é uma escolha que cada um de nós terá que fazer. Quando olhamos para afirmações como 1 Timóteo capítulo 6, versos 9 e 10, eu e você precisamos entender que a própria palavra que gera fé, ela tem promessas de provisão e prosperidade. Mas a mesma palavra que mostra que Deus quer nos abençoar nessa hora, também faz advertências para que a gente não se deixe ser enredado. Deuteronômio 8:10, por exemplo, o Senhor diz para aquela geração que sai do Egito e iria entrar em Canaã: vocês comerão, se fartarão, louvarão o nome do Senhor seu Deus. Está dizendo: eu tenho abundância para vocês. Mas na sequência ele diz: mas tenham cuidado, para que depois de terem comido, estarem fartos, depois de terem prosperado, que vocês não se esqueçam do Senhor seu Deus. E 1 Timóteo 6, que eu mencionei a referência e não o texto, nos versos 9 e 10, fala daquelas pessoas que querem ficar ricas, elas caem em tentação, em laços, concupiscência. A palavra concupiscência significa desejos, né, loucas, nocivas. E ele vai dizer que muitos, nessa cobiça, traspassaram-se a si mesmos com muitas dores, se desviaram da fé, porque a Bíblia diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele em si não é necessariamente bom ou ruim. Salmo 62:10 diz: se as suas riquezas aumentam, não ponha nelas o coração. Eu sempre digo que o problema não é o crente ter dinheiro, o problema é quando o dinheiro tem o crente. Agora, o amor ao dinheiro, uma exposição ao nível de influência que ele possa oferecer, pode sufocar completamente a ação da palavra de Deus na nossa vida. E nós vamos ter que fazer escolhas no dia a dia. O jovem rico deixou a voz da ganância, da avareza falar mais alto, né? Da cobiça. E você, precisamos entender que esse é um exemplo a não ser seguido. E precisamos deixar a palavra de Deus falar mais alta na nossa vida, para que não sejamos gente como Balaão, que a Escritura diz: amou o prêmio da injustiça. Fez a escolha errada. Recentemente, na série de mensagens aqui sobre os pecados da língua, eu falei sobre isso, e eu quero destacar uma voz que é uma realidade com a qual nós temos que lidar: a voz dos mexericos. Levítico capítulo 19 nos faz duas afirmações, uma no verso 16, a outra no verso 17. No verso 16 a Escritura diz assim: não ande com mexeriqueiro no meio do seu povo, nem atente contra a vida do próximo. Aqui Deus está dizendo: não fale.
Mas agora no verso seguinte, o 17, a Bíblia diz: mas repreenda-o e não incorra em pecado por causa dele. Ou seja, quem não repreende o mexeriqueiro vai pecar por cumplicidade. Tem gente que o pecado dele não é da língua, é do ouvido. Não, pastor, daqui não sai nada. Mas quando você está ouvindo, você está botando lenha na fogueira. Você está sendo cúmplice. Nós vivemos uma época onde falar da vida dos outros nunca foi tão fácil. Porque nós temos material instantâneo o tempo todo, né? Redes sociais, informações. E muitas vezes a maioria de nós preenche lacunas de resposta que não temos do jeito que nós queremos. Isso não significa que o ser humano só passou a se ocupar da vida dos outros em tempos modernos. A diferença é que nós temos mais recurso, uma capacidade melhor de fazer isso. Antigamente os outros só podiam falar da vida dos outros quando se encontravam. Hoje a gente pode mandar mensagem, pode antecipar, né? Então assim, nós temos um ambiente mais favorável, mas o problema é a natureza. E aí você precisamos ser cautelosos. Deus está dizendo, não dê ouvidos a isso. E ou você ouve a palavra de Deus, dizendo que não pode dar ouvido a isso, ou a voz do mexerico está falando mais alto na sua vida do que a palavra de Deus. São escolhas que eu e você precisamos fazer. Outro dia alguém falou, mas o senhor nunca fica curioso? Eu falei, é lógico que eu fico. Eu só lembro do que Deus está dizendo, né? E eu preciso matar aquela curiosidade. Tem hora que dá vontade de perguntar, mas isso e aquilo, né? Mas eu e você precisamos simplesmente controlar essa natureza e deixar que a voz de Deus fale mais alto. A voz do desânimo. Eu quero falar agora. Se você puder, abra a sua Bíblia comigo no livro de Jó, no capítulo 4. Eu quero ler dos versos 3 a 5. Eu vou ler especificamente esse texto na NVI, a Nova Versão Internacional. Um dos amigos de Jó, vendo aquele momento de abatimento que ele está, diz, pense bem, você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam, você fortaleceu joelhos vacilantes, mas agora que se vê em dificuldade, você desanima. Quando você é atingido, fica prostrado. Ao que eu tenho aprendido a respeito da palavra de Deus, é fácil a gente entrar num lugar de mero assentimento ou consentimento mental. A gente até explica para os outros, ei, você não pode ficar magoado, você tem que perdoar. Mas falar é mais fácil. E quando chega a sua vez de lidar com a mágoa e tem que perdoar? O amigo dele está dizendo, ei, você fortaleceu as mãos cansadas, os joelhos, né, vacilantes, você deu firmeza aos que tropeçavam, mas agora chegando a sua vez você desanima. Gente, o desânimo é o que eu e você precisamos entender, que nós somos muito vulneráveis. A palavra de Deus fala a respeito de Elias, dizendo, Elias era homem semelhante a nós. Traduzindo, farinha do mesmo saco. E pensa no cara na Bíblia que você pode chamar de bipolar, é o Elias. Uma hora está fazendo descer fogo do céu, ver a nação de Israel cair de joelho, gritar só o Senhor é Deus. Daqui a pouco está dizendo para Deus, me tira a minha vida. Curioso é que o momento em que ele faz a oração é porque Jezabel, a rainha, a esposa do rei Acabe, ameaçou matá-lo. E a Bíblia diz que Elias fugiu para salvar a sua vida. O que significa salvar a sua vida? O cara quer morrer? Não. Mas agora que fugiu, ele diz para Deus, melhor é morrer do que viver. Se eu sou Deus, eu falo para ele, então volta que Jezabel resolve o seu problema. Aliás, já teria resolvido se não tivesse vindo para cá. E tem hora que nem a gente se entende, nem a gente sabe o que quer. Nossas emoções podem variar e muito. Agora, vamos parar para pensar um pouco. Durante 3 anos e meio de seca, o juízo que Elias da parte de Deus anunciou, a Bíblia diz que Deus escondeu o profeta Elias. No momento que ele vai mandar mensagem para Acabe, dizer, vamos se encontrar lá no alto do Carmelo, o servo de Acabe, que tinha que ser o mensageiro, falou para Elias, não faz isso. E diz, não houve reino, não estava falando só de Israel, onde meu senhor não tivesse vasculhado te procurando e nunca te achou. Se eu falar que você está aqui agora e o Espírito de Deus te tomar daqui, quem vai perder a cabeça sou eu. Ou seja, o cara vasculhou não só Israel, todos os tempos, mas Deus o escondeu, não só escondeu, sustentou. Nessa hora, não é só Elias lembrar o que Deus tem feito, o que ele tem falado, como tem cumprido a sua palavra, mas de repente, o desânimo começou a falar mais alto do que a palavra de Deus. Aquilo que Jó um dia carregou da parte de Deus para fortalecer os outros, de repente não está tendo efeito para ele, porque a questão não é só você ter água, é se você vai continuar perto dela.
E nós precisamos fazer escolhas. A voz de desânimo tem feito muitas vítimas. Muita gente tem se abatido, tem arrefecido na fé e no seu ritmo de caminhada. Mas eu e você precisamos permitir que a palavra de Deus fale mais alto, que ela encubra as outras vozes na nossa vida. Quem está entendendo, diga amém. Me permito falar um pouquinho agora sobre a voz do preconceito. Pastor, o que é isso? O apóstolo Pedro, em Atos no capítulo 10, a Bíblia diz que ele estava hospedado numa casa em Jope, e a Bíblia diz que ele estava com fome. E os irmãos foram preparar comida. Já naquela época não tinha comida instantânea. Você vê, por exemplo, Abraão, quando resolve preparar um cabrito para os anjos que estão visitando, que ele não sabe que é anjo, chama o criado, manda pegar no rebanho, vai matar, vai esfolar, vai cortar, temperar, vai acender o fogo, que não era fogão a gás. O processo não era rápido. Enquanto o povo foi preparar a comida, Pedro falou, vou orar. Esse negócio não ia ser rápido. Acho que Deus aproveita o contexto, Pedro com fome, esperando a comida. Enquanto Pedro está orando no telhado da casa, a Bíblia diz que sobreveio-lhe um êxtase, e ele tem uma visão. A visão desce um lençol com todo tipo de animais. E Deus diz para Pedro, levanta, mata e come. Interessante, Deus fala isso bem na hora da fome. O que é que Pedro responde para Deus? É Deus falando com ele, de modo nenhum, Senhor, porque nunca entrou nada impuro na minha boca. Do que é que Pedro está falando? De acordo com a lei de Moisés, essa lei já não estava mais em vigor, mas Pedro viveu sob ela sua vida inteira. Havia uma série de animais considerados impuros. Jesus, os evangelhos são claros em dizer que Jesus declarou puro todos os alimentos. Isso mudaria, né? Hebreus 7:2 diz que onde há mudança de sacerdócio, há mudança de lei. Mas naquele momento Pedro está dizendo para Deus, nem o Senhor vai me fazer mudar certos padrões adotados. Gente, é lógico que Deus não mandaria Pedro quebrar a sua própria palavra. No livro de Tiago nós lemos que Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. Agora, como é que alguém vai discutir com Deus dizendo, meus valores são mais elevados e puros do que o seu? A verdade é que muitas vezes nós temos uma mente formatada por certos preconceitos. E por que Deus usou a figura da alimentação? Para que Pedro entendesse a alegoria depois. Ele seria chamado para pregar na casa de gentios, pela primeira vez na história. O evangelho seria comunicado direta, deliberada, intencionalmente a gentios a não judeus. É o momento onde Deus está abrindo a porta da salvação para além da casa de Israel. Um momento histórico, mas Pedro não teria obedecido. Aliás, depois que ele vai na casa de Cornélio, prega, o Espírito Santo é derramado, uma coisa linda, e a notícia chega em Jerusalém antes de Pedro. Quando Pedro chega lá, está todo mundo com pedra na mão. Você entrou na casa de gentios, comeu com eles. E Deus usa a figura para dizer para Pedro, não chame de impuro o que eu purifiquei. E a verdade é que, assim como Pedro não teria pregado aquele grupo de pessoas, às vezes eu e você não vamos pregar um certo grupo de pessoas. Nós não vamos relacionar com outros tipos de pessoas. E muitas vezes nós estamos movidos apenas de preconceito. Porque estamos falando de pessoas a quem Deus ama, para quem Deus tem um plano, para quem tem um propósito, para quem tem nos chamado. E não acho você que nós estamos isentos disso. Um líder como Pedro, uma das colunas da igreja, estava exposto, né, corria esse risco. A pergunta é em nós. Eu lembro de um tempo atrás, quando a igreja começou a crescer, na época estávamos no outro tempo na Água Verde, e uma pessoa veio reclamar comigo, falou, pastor, a clientela aqui está mudando, né? Está aparecendo uns tipinhos complicados. E eu falei, como é que é? Não, pastor, tem um agente aí, ó, se falar estranho. Eu falei, você acha que isso é lugar de quê? A igreja é hospital, é lugar de salvação. É, pastor, mas a gente tem que manter um certo padrão. Eu falei, depende de quem bota o padrão, senão eu não estaria aqui. Muitas vezes a gente nem percebe a influência que esse preconceito pode ter. E eu estou dando um exemplo que envolve evangelismo. Mas a verdade é que a gente pode agir assim em relação a muitas coisas. Mas felizmente, na vida de Pedro, a palavra de Deus falou mais alto. Ele consegue compreender, mas por quê? A Bíblia diz, enquanto Pedro refletia acerca de qual seria o significado da visão, vamos parar, vamos ponderar, mesmo que eu tenha reagido inicialmente dessa forma, o que é que Deus está tentando dizer? Por quê? A Bíblia diz assim, disse-lhe o Espírito Santo. Quando eu e você paramos, dando abertura, exposição à palavra, Deus sempre vai falar mais. Mas quando nós agimos de forma errada, como eu falei antes, endurecer o coração, Ele não tem por que continuar falando.
Então Pedro consegue entender a clareza do que Deus está promovendo. E porque ele foi obediente, deixou a voz de Deus prevalecer, o evangelho começa a se espalhar, além dos termos de Israel, para todos os gentios. E eu e você somos fruto dessa obediência praticada por Pedro e por outros apóstolos. Penúltima voz que eu vou abordar aqui, a oitava delas, a voz do medo. 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, diz que Deus não nos deu o espírito de medo, mas de amor, de ousadia e também de moderação, ou mente sã. Quando a Bíblia fala do medo como um espírito, nós precisamos entender que isso fala também de uma ação no plano espiritual. E o medo trabalha, e eu posso te dizer que o medo tem uma voz. O livro de Hebreus fala a respeito daqueles que Satanás mantinha como escravos por medo da morte. O medo pode ser mais controlador do que você podemos mensurar. E quando eu olho para as escrituras, eu vejo alguns desenhos a respeito do medo. E ele pode nos paralisar, inclusive em relação ao serviço de Deus. Alguns não estão avançando para um lugar mais profundo em Deus, alguns não estão avançando para um lugar mais frutífero na obra do ministério, porque estão com medo. Se você olhar o contexto da declaração de Paulo, Deus não nos deu espírito de medo, é o verso anterior, 2 Timóteo 1,6. Reaviva o dom que é em ti, o qual te foi dado pela imposição das minhas mãos. A palavra dom é carisma, fala das manifestações do Espírito. Mas quando ele diz reaviva, é literalmente reacenda. Algumas traduções optaram por desperte. Mas a palavra significa literalmente você soprar uma brasa para que ela volte a ficar incandescente. Então reacenda, eu creio que é melhor ainda do que desperte. Agora, por que o dom está apagando na vida de Timóteo? Se Deus deu o dom, se Deus quer que o dom seja reativado, nós não podemos culpar Deus. O problema está com Timóteo. Qual era o problema de Timóteo? Medo. A gente não tem medo dos dons no sentido de que quando ele funciona é tipo uma descarga elétrica, vai dar um choque, você fica traumatizado. Não é esse tipo de medo. Mas a maioria de nós, qual é o medo quando o assunto é os dons? E se eu achar que é Deus e não é? E aí nós começamos uma série de coisas que podem nos paralisar. Alguns não se lançam a projetos ousados de Deus, não conseguem corresponder com fé porque o medo está paralisando. Alguns estão caindo em outras áreas de pecado. Abraão, por 2 vezes mente que Sara era sua irmã em vez de esposa. Tecnicamente, de acordo com a mentalidade de alguns interesseiros manipuladores, ele falou meia verdade. Porque a Bíblia diz que eram irmãos por parte de mãe. Não havia leis por parte de pai, mas não de mãe. Não havia leis naquela época que definiam esse tipo de relacionamento como incestuoso. Então ele simplesmente explora uma parte. Mas deixa eu te dizer, enquanto alguns chamam de meia verdade, eu prefiro chamar de meia mentira. Porque a Bíblia diz que mentiu. Mas mentiu por quê? Estava com medo. Agora, Deus já tinha dito para ele, eu sou o seu escudo. Deus está dizendo, sou eu que te protejo e te guardo. Ou seja, você não precisa mentir para se proteger. Mas em algum momento o medo falou mais alto do que a voz de Deus. E aí você precisamos ser cautelosos para que o medo não nos paralise e para que a palavra de Deus fale mais alto. Isso envolve rendição à palavra de Deus. Última dessas vozes que a gente trata detalhadamente no livro, a voz do comodismo. O que eu tenho descoberto é que na época moderna nós temos um volume e um padrão maior de comodidade e conforto. Mas o ser humano sempre foi tendencioso a querer isso. Nos dias do período pós-exílio de Babilônia, quando a nação, depois de 70 anos ausente, os judeus estão voltando para casa, né? Você pega livros como Esdras, Neemias, que falam exatamente sobre esse período, a reconstrução do templo em Jerusalém, dos muros da cidade. Deus está desafiando o povo a participar do projeto de reconstrução do templo. Mas eles não queriam se envolver. Se você der uma olhadinha no que está acontecendo lá, o livro de Ageu, ele nos faz uma declaração muito específica. Ageu capítulo 1, eu vou ler do 2 a 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu dizendo, acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto esse templo permanece em ruínas? É impressionante o nosso poder de dar desculpa. Deus está levantando os profetas, chamando todo mundo para a reconstrução da casa. Não chegou o tempo, não é a hora. Por que eles estão dizendo isso?
Deus diz, enquanto minha casa está em ruínas, vocês estão morando em casa luxuosa. Vocês estão focados no que é bom para vocês. Nenhum de vocês quer sacrificar tempo, recurso, hora de trabalho para fazer o que eu preciso. Isso é bem a gente. Pastor, eu preciso mesmo evangelizar? Por que vocês ficam botando essa pressão de compartilhar fé, de tem que liderar? Outro dia falou, a igreja virou um lugar de opressão. Eu falei, não, a igreja é um lugar de obediência. Nós temos uma grande comissão, uma ordem de Jesus, não é a grande sugestão. É a comissão, ide, prega o evangelho, faça discípulo das nações. Atualmente a gente pode tirar o Czinho e dizer que virou a grande omissão, porque a gente não quer fazer. Mas não quer fazer por quê? Ah não, eu quero cuidar de mim, eu quero cuidar das minhas coisas, nós estamos o tempo todo atrás de comodidade. Só que se quem pregou o evangelho para você tivesse sido cômodo, você não estava salvo hoje. E a comodidade é quando a gente olha só para a gente de forma egoísta. Nunca vai haver altruísmo, sacrifício, se a gente não deixar a palavra de Deus mexer conosco. Só qual o problema? O problema é que os caras dizem, não vamos perder nosso tempo, nem recurso e energia lá, porque a gente quer o melhor aqui, mas isso nunca dá certo. Olha o que Deus diz. Versos 5 e 6, continuando a G1. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem insatisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para colocá-lo numa sacola furada. Insuficiência. Deus está dizendo, vocês não me dão tempo e não prosperam no que fazem, porque eu não posso abençoar o que vocês estão fazendo. Mas o povo é chamado não só ao arrependimento, mas a uma mudança de atitude. Em Ageu, no capítulo 2, a partir do verso 15, nós lemos o seguinte: agora considerem tudo o que aconteceu desde aquele dia. O que é aquele dia? É o ponto da virada. Antes de vocês terem começado a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor, ou seja, agora eles vão ouvir a voz de Deus, vão se dispor a trabalhar em prol da restauração do templo. Antes daquele tempo, alguém vinha um monte de trigo esperando encontrar 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 medidas, havia somente 20. Eu seri com queimaduras, com ferrugem, com granizo, em tudo que vocês fizeram, mas não houve entre vocês quem voltasse para mim, diz o Senhor. Por isso, desde o dia de hoje, desde o 24º dia do mês nono, Deus está dizendo, pode anotar aí na folhinha, no calendário. Desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor, considere o seguinte: ainda há sementes no celeiro? A resposta era não. Além disso, a videira, a figueira, a romazeira e a oliveira não têm dado frutos, mas desde hoje em diante eu abençoarei vocês. Deus está dizendo, se você deixar o seu comodismo, você vai ter mais resultado do que quando só pensa em você. Se você deixar seu egoísmo, eu vou te abençoar mais. Pedro tentou pescar a noite inteira, não pegou nada. Dia seguinte, Jesus chega no auge da frustração, do negócio ruim, fala para ele, posso usar seu barco? Jesus precisava não só se afastar da multidão pela pressão, mas por questões técnicas, acústicas. A Bíblia fala de Jesus do sermão do monte, diante do mar da Galileia, que é um grande lago. Por quê? Questão acústica, eles não tinham aparelho de som como eu e você tem. E Jesus falava para milhares de pessoas. Então o formato das arenas antigas já eram esses barrancos. Mas quando você ainda tem água atrás de você, normalmente o vento está soprando em direção à terra. E Jesus usa o barco de Pedro, comunica a palavra a todo mundo. O cara já está sem resultado, ainda vai perder mais um tempão com o barco cedido para Jesus sem produzir. Quando Jesus termina de pregar, ele vira para Pedro e diz, agora lança as redes. E a Bíblia fala de uma pesca milagrosa. Presta atenção, não tem chance de você ceder seu tempo, seu negócio em prol do reino de Deus e não ser abençoado com isso. Então nós vamos ter que reconsiderar nossos conceitos de comodidade, porque a comodidade está nos prejudicando e não nos abençoando. E quando nós entramos no modo sacrifício, que é o padrão do estilo de vida cristã, nós vamos não só cumprir o propósito de Deus, nós vamos ter resultados melhores e o melhor de tudo, a palavra de Deus será falado mais alto. Esses são alguns dos exemplos que a gente trabalha e quer te encorajar a avaliar a sua vida. Eu encerro aqui questionando, que voz tem prevalecido na sua vida? Nós precisamos voltar à palavra. E quando eu falo voltar à palavra, não é só ler, é meditar, é permitir que o Espírito da verdade opere em nosso íntimo, avive nossa consciência espiritual e abafe todo e qualquer outro ruído ou voz na nossa vida. Vamos ficar em pé? Pai, nós oramos e clamamos graça e favor do Senhor sobre cada um. Nós oramos, Pai, por aquele toque e ação pessoal do Teu Espírito Santo em nós.
Nós queremos não apenas processar, digerir essas verdades com a meditação, a reflexão, que é parte tão importante de receber a Tua palavra. Nós queremos ser encontrados vulneráveis, trabalhados, despertados pelo Senhor, porque queremos viver a plenitude do Teu propósito. Queremos que a Tua palavra cresça e prevaleça poderosamente nas nossas vidas. Queremos que ela seja como voz de muitas águas, uma voz que encobre todo ruído e outra e qualquer voz. E que dessa forma, não apenas o Senhor seja exaltado, glorificado, mas nós possamos viver a plenitude daquilo que o Senhor tem. Eu oro que o Senhor fortaleça, encoraje, abençoe cada um dos meus irmãos e irmãs nesse lugar e aqueles que nos acompanham pela internet. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Deus. Se você crê, concorde, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga eu recebo em nome de Jesus.